estamos iniciando nessa noite maravilhosa, onde nós vamos partilhar sobre a importância e o impacto do uso dos 17 Objetivos da ONU. E eu queria começar, pessoal, antes de falar sobre expor minha apresentação, eu preparei um material aqui para vocês, eu quero colocar primeiro um vídeo, tá bom? Porque aí ele já orienta um pouquinho do trabalho que a gente acredita. E é um vídeo que eu percebo que ele é bem impactante para a gente aqui que está nessa caminhada, buscando não só ter uma nova causa, né? Apesar que para mim não é tão nova assim, acabei descobrindo, né, que já era mais causa do que nunca. E nós vamos descobrir isso, o quanto que a gente já pratica as ODS, alguns de nós até desde a nossa juventude, com algumas articulações lá da igreja que a gente fazia. Então nós vamos comentar um pouco sobre essa prática das ODS na pessoa física e na pessoa jurídica e como que eu conquistei o selo ouro. Eu vou compartilhar aqui o vídeo, e aí a Aline vai recebendo o pessoal para mim, tá bom? The United Nations General Assembly was the scene of a celebration in 2015, when 193 member countries adopted the Sustainable Development Goals, a unanimous commitment to end poverty, fight inequality, and tackle climate change. We need action from everyone, everywhere. 17 Sustainable Development Goals are our guide. They are a to-do list for people and planet, and the blueprint for success. The SDGs are an agenda to balance human prosperity with protecting the planet. Imagine there's no countries. UNICEF Goodwill Ambassador Shakira asked global leaders to imagine a world where we achieve the goals by 2030. While fellow UNICEF Goodwill Ambassador Angelique Kidjo underscored a focus on Africa and developing countries. But the universal agenda is important to all nations, as leaders from developed countries also pledged to make the goals a reality. Poverty, growing inequality exists in all of our nations, and all of our nations have work to do, and that includes here in the United States. And that's why today I am committing the United States to achieving the Sustainable Development Goals. The Sustainable Development Goals build on the success of another 15-year plan. Created in the year 2000, the Millennium Development Goals sunset at the end of 2015. The MDGs halved extreme poverty, achieved equal primary education for girls and boys, and dropped HIV infection by 40%, among many successes. The SDGs go beyond the MDGs by improving the lives of everyone, everywhere, and create a better world for future generations. Today, we are 193 young people representing billions more. The youngest Nobel Peace Laureate, Malala, calls on world leaders to keep their promise to every child. Each lantern we hold represents the hope we have for our future because of the commitments you have made to the global goals. And Pope Francis advised world leaders to put humanity and the environment over politics. Los gobernantes han de hacer todo lo posible a fin de que todos puedan tener la mínima base material y espiritual para ejercer su dignidad y para formar y mantener una familia. 193 nations unanimously committed to the Sustainable Development Goals. It is so decided. But the journey starts here. Now's the time to take global action for local results and move our people and planet towards a sustainable future. Bom,
A ideia do vídeo era a gente poder alinhar um pouco sobre de onde saiu toda essa história para aquelas pessoas que ainda não estudaram um pouco sobre as ODSs, mas o que eu percebi entre a sincronização entre a SG e as ODSs é que a ODS está muito ligada a essa preocupação sistêmica que todas as pessoas físicas deveriam aplicar na sua vida, no seu cotidiano, enquanto a SG tem uma preocupação de estruturar de forma corporativa todas essas boas práticas, mas elas se misturam e vocês vão perceber agora nessa apresentação que eu preparei para vocês, tá bom? Deixa eu só abrir aqui rapidinho, novamente. Bom, primeiro, assim, só deixando claro para vocês que hoje é um bate-papo onde a gente traz para vocês essa percepção, né, dos motivos pelo qual lá atrás eu já buscava as ODSs antes de me inscrever no MBA de SG, porque a gente, aqui em Minas Gerais, até pelo projeto que eu trabalho, que é o projeto de educação financeira nas escolas, educação financeira nas empresas. Então, há aproximadamente 15 anos eu venho trabalhando dentro de grandes projetos, né, tanto projetos públicos como projetos corporativos, que têm por objetivo melhorar a qualidade de vida e bem-estar, né, dessas famílias, dessas comunidades, e casar todo essa necessidade de impactar positivamente a sustentabilidade desses municípios onde a gente atua, a gente conseguiu através da Federaminas, que foi a primeira federação estadual de associações comerciais e empresariais. Em 2016, nós conseguimos levar o projeto Educação Financeira para as associações comerciais aqui de Minas Gerais, tá? A meta era 288 associações comerciais, nós já fizemos em torno de 50, 60, porém, com a ajuda das cooperativas de crédito e até da própria Semana Nacional da Educação Financeira, nesses 15 anos a educação financeira ela cresceu de forma astronômica aqui em Minas Gerais, e a gente tem já um movimento acontecendo dentro e fora da Federaminas. Mas quem acreditou no projeto Educação Financeira para Empresas, a primeira entidade, né, que abraçou a educação financeira foi a Federação Estadual de Associações Comerciais e Empresariais de Minas Gerais. Eu sou muito grata a esse presidente da época, né, que foi o presidente Emílio Parolini. O Emílio ele teve a gestão por 2 anos, hoje nós estamos com o nosso presidente Valmir, mas ele iniciou essa caminhada no momento em que as associações se preocupavam com outras, né, tinha outras causas sociais para abraçar, e a gente conseguiu aí incorporar a educação financeira no momento que o empreendedorismo era um projeto do Empreender que estava chegando do Paraná. Não me lembro qual a pessoa do Paraná que estava trabalhando o projeto Empreender, e a gente conseguiu no ano seguinte entrar com a educação financeira nas empresas, né? Nas associações comerciais, e várias associações comerciais começaram a nos apoiar em levar a educação financeira para as escolas, já que nós entendíamos que as associações comerciais tinham uma força política para conseguir nos ajudar a entrar na Secretarias Municipal de Educação, né, desses municípios, e nas superintendências regionais de educação também da rede estadual de Minas Gerais. Então, nós fizemos alguns projetos apoiados pelas associações comerciais e patrocinados por cooperativas de crédito. Ok? Geralmente, quando a gente vai para as escolas, o projeto ele acontece desta forma. E aí, eu vou abrir aqui para vocês a apresentação. Deixa eu só colocar isso aqui, para vocês acompanharem comigo. Agora deu certo. Tá dando para todos verem? Sim? Sim. Ótimo. Então, então a gente traz aqui para vocês essa perspectiva de que a gente já atuava
desde lá na minha pessoa física, eu tenho esse senso associativista e gosto de andar em bando. Desde sempre, desde nova, eu tenho experiências aí em grupo de jovens, e acho que vários aqui na sala possivelmente participaram, né, dos métodos ver, julgar, agir, rever, celebrar. Foi o meu primeiro método para conseguir atuar nas igrejas, na época, católicas que eu frequentava, e a gente já criava os bandos organizados que iam fazer movimentos, e a gente participava dos movimentos, né, voltados para a criança, pastoral da criança, pastoral do jovem, pastoral da família. Então sempre comecei a minha articulação associativista frequentando movimentos religiosos. E logo me vi muito ligada a esse DNA social, esse DNA vinculado ao desenvolvimento humano e desenvolvimento também local, porque eu sempre tive esse olhar muito firme para as cidades onde eu tinha oportunidade de empregabilidade, eu queria ajudar aquele lugar a crescer. A ideia de trazer para essa semana, gente, foi muito interessante. Por quê? Porque quando a Yara propôs, eu falei, Yara, eu estou com a agenda muito lotada, eu estou no projeto grande da Vale, né? A gente atende o projeto PAIA, Programa de Assistência a Indenizados e Atingidos. Então, a gente atende todas as famílias indenizadas ali, de Brumadinho, Barão de Cocais, Ouro Preto, Mariana. Então, a gente realmente, esse período do ano é bem apertado para a gente. Mas tinha a Semana Nacional da Educação Financeira. Eu falei, caramba, a gente, na Semana Nacional, faz ações ligadas a temas variados, onde a educação financeira, de uma certa maneira, impacta. E a educação financeira, para mim, é um dos grandes projetos para se levar, tanto para as empresas através, né, do ESG, como também as práticas da ODS, ou seja, o projeto de educação financeira, ele amplia o olhar para vários dos objetivos, e daqui a pouco vocês perceberão isso. Então, nós estamos na Semana Nacional da Educação Financeira, é a 9ª Semana Nacional, e eu participo dessa Semana Nacional desde o início, viu, pessoal? Tanto eu quanto a minha filha, Vicky. A Vicky, ela tem hoje 17 anos, mas ela começou na educação financeira com 3 anos de idade, quando eu descobri que ela conseguia se educar financeiramente usando um método com muito mais maestria do que eu, adulta. E nessa época, ela avançou no uso, né, do método de SOP, e eu não conseguia, apesar de ser muito empreendedora, ter muita facilidade com a inteligência financeira de ganhar, de gastar, de comprar, de multiplicar, mas eu tinha um desafio sério na minha vida, que era poupar. Eu sempre tive dificuldade de reter, porque, para mim, o dinheiro ele aconteceria de qualquer forma. Ou seja, eu sempre teria chance de ganhar dinheiro. Porque sempre quando estamos no mundo do empreendedorismo, não sei quantos empreendedores que tem aqui na sala, a gente é muito visionário, então a gente acredita que a vida inteira você vai fazer dinheiro. Mas, ao ser apresentada para a educação financeira através do método, eu percebi que não, que você precisa de construir a longevidade financeira com o tempo, e abracei essa causa da educação financeira desde então, mas ainda com o desafio, que era entender o meu processo, o meu movimento diante do dinheiro. E aí eu tive que fazer várias caminhadas. Hoje não é o dia para falar sobre isso, um dia posso voltar para falar sobre essa minha caminhada, né? O dinheiro na tragédia, o dinheiro, o olhar sistêmico para o dinheiro, por que a gente avança tanto academicamente, mas a gente nem sempre desenvolve todas as inteligências para a gente poder construir essa longevidade financeira, essa aposentadoria sustentável. E aí eu abracei a educação financeira para eu curar esse lado da minha vida e transformei isso em uma grande causa para poder fortalecer financeiramente famílias, e é isso que eu faço até hoje. E vim para o ESG e também para as ODS, porque eu acredito que isso complementa ainda mais, incorpora a minha missão e o meu propósito de vida. E a Semana ENEF, ela nada mais é do que uma semana para que várias pessoas como eu, como você, possa levar o que você sabe sobre educação financeira e sensibilizar as pessoas a olhar mais para esse assunto, né? Já que a gente percebe que muitas pessoas avançam na sua área acadêmica, mas não significa que ela aprendeu a lidar bem com o dinheiro. E por isso que falasse para você sobre o ODS na Semana
Nacional da Educação Financeira me engrandece, porque casou os dois interesses, né? Que são meus dois amores, que é a educação financeira, que já está comigo aí há 15 anos, e agora as ODSs, que ela vem para estruturar de uma forma mais organizada todos os meus projetos. Lucimeia, Oi. Lucimeia, permite interrompê-la? Tem como você colocar a tela cheia? Acho que fica melhor para a gente enxergar. Ah, tá. Deixa eu só ver como que eu faço isso aqui. No canto direito, acho que aí eu não... Eu acho que no outro pontinho aí, mais à esquerda ali. Esse que tem a setinha. Esse que tem a setinha aí. Ó. Tá, esse aqui? Aí. Não, no lado. No lado esquerdo. Não. Esse agora não, eu tenho que virar. Peraí que eu tenho que virar de novo para voltar. Isso, pronto. E esse do lado? Tenta esse aí, tenta esse. Não, eu também não. Nossa, não. como que coloquei? Deixa eu ver se tem outro lugar aqui. É porque tem PDF, né? Porque na verdade a pessoa na parte de baixo aqui, deve ser um lugar que está escrito view, deve estar escrito view, talvez nos 3 pontinhos no canto superior direito. Lucimeia, ele é um PDF? Então, ele na verdade, aqui, ó, deixa eu ver se ele vai na apresentação, vou ver, ficou legal agora? Agora sim, ótimo, obrigado. Tá. Só me fala se ele está passando à frente, assim, ele está passando? Perfeito, perfeito. Né, então ótimo. Obrigada, viu, Mauro, me ajudar aqui, porque eu estou acostumado com o PDF, esse formato aqui ele é diferente. Bom, vamos lá. Então, a gente falamos aqui sobre a Semana Nacional da Educação Financeira, até para a gente poder dar esse valor aqui, né, para vocês começarem a colocar isso na agenda de vocês. Mas a primeira pergunta que a Yara me fez foi: por que eu busquei o selo ouro das ODSs para certificar a minha pessoa física e a minha pessoa jurídica? E aí, na verdade, não foi algo organizado, tá, pessoal? Na verdade, quando eu busquei esse curso, essa certificação, que foi uma parceira nossa, Integral Woman, é um movimento, né, que hoje ele é mundial, tem embaixadoras em vários lugares do mundo. Depois, num segundo momento, até ofertei para a Mariana, para a Débora, que é a pessoa que faz esse processo, ela vir, né, falar com vocês sobre isso, e a Tânia, que faz o movimento da Integral, ela é hoje a fundadora da Integral Woman. Então, a ideia delas era isso, era que todos os negócios que estivessem vinculados a essa rede de negócios Integral Woman tivesse alinhadas às ODSs, porque lá eles já estão vivendo a história de cuidar dos stakeholders. Eu não quero fazer negócios com quem não esteja alinhado a esses valores. Então, lá, as ODS já é considerada como valores. Então, eu faço parte da Integral já há alguns meses, né? Fui convidada por uma amiga que mora em Portugal, e aí a intenção... E eu estou também num processo de internacionalização de carreiras e negócios, e nesse processo de internacionalização, a gente percebia que para atuar na Europa, então nem se fala, precisaria de estar muito ligada às ODS. A história de buscar as ODS, no primeiro momento, foi porque eu estava num grupo que todas estão buscando ser. Todas estão, são áreas variadas, marketing, desenvolvimento humano, área do agronegócio. Então, são mulheres, é um movimento de mulheres que querem atuar por competência e não apenas por gênero, né? Elas querem realmente se consolidar em gestão de negócios, e o selo realmente era algo muito importante para a gente. A história de entender que a certificação, vocês podem ver que no meu selo, eu não sei se eu coloquei ele aqui no slide, não sei se o rapaz do meu marketing colocou, mas no selo veio o meu nome e veio o nome da minha empresa, porque no primeiro momento eu pensei em certificar a empresa. Só que conforme eu fui fazendo o curso, eu fui percebendo que eu já praticava esses hábitos, né? Eu já praticava, tinha essas boas práticas na minha pessoa física, e os meus valores, né? Eu fiz uma formação dos 4 saberes, e nos 4 saberes, a gente, além, né, de estudar sobre as constelações organizacionais e familiares, a alimentação Ayurveda, a yoga, a gente estuda sobre valores humanos do Sai Baba. E nos valores humanos eu já praticava, dentro dessa cultura de começar a atuar com ética, dessa coisa do compliance, da transparência, já era hábitos que os valores já
já estava inserido na minha pessoa física, nessas buscas espirituais que eu tenho feito desde os meus 35 anos, hoje, com meus 50, quase 51 anos, então tenho 15 para 16 anos que eu tenho trabalhado muito aí para me tornar um ser humano mais evoluído, com boas práticas, né? Então, por esse motivo é que eu busquei realmente o selo ouro e estou buscando o SG para que eu possa realmente me certificar na pessoa física e na pessoa jurídica, porque eu não acredito que você possa trabalhar com algo que lá na sua pessoa física você não vive. A gente fala muito da congruência. Então, para mim, a gente precisa de ter congruência no que a gente vende. Eu não vendo o que eu não vivo, e por esse motivo que eu demorei um pouco mais para trabalhar, atuar como educadora financeira. Primeiro, eu fui empresária da minha filha, né? Ela começou as palestras primeiro que eu, então ela fazia shows de educação financeira pelo Brasil, aí através do Sicredi, do Sicobi e da própria Edisop, levando a educação financeira para crianças, para jovens, para escolas, mas eu não quis atuar, por quê? Porque eu queria viver o método na minha vida, queria ter congruência, se aquilo fazia sentido, se era possível a gente realmente ter aquelas práticas sem ter dificuldades, né, de aplicar na prática qualquer método, né, que venha a oferecer para a gente. Segundo, como relacionar as ODS às rotinas do meu negócio. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, mas eu só descobri que eu estava relacionando a rotina quando eu fui para o curso também. Porque o curso, ele estrutura o que a gente está fazendo. Então, quando você estrutura, você começa a descobrir que é mais fácil do que você imagina. Pelo menos para mim, foi muito fácil. Porque até com 4 semanas, né, lá porque eram 4 dias de 2 horas, porque o sistema, né, dessa certificação, ela passa por vários países, que é no mesmo dia, naquele mesmo mês. Eram várias mulheres empreendedoras de vários países que estavam buscando a certificação, então a gente criou um horário que os fusos batiam. Então, a rotina, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como é que foi a minha rotina, para ver se faz sentido para a rotina de vocês. Quais projetos tive que desenvolver para buscar os 17 Objetivos da ONU? Então, como eu estou dentro da educação financeira, e dentro da educação financeira, eu trabalho com a educação financeira sistêmica, porque eu uso as ferramentas de constelação financeira, e dentro dela eu já atuava nos projetos de fortalecimento financeiro da MetLife, já fiz parte do programa 10.000 Women, que foi um projeto do Goldman Sachs, junto com a Fundação Getúlio Vargas e com a Fundação Dom Cabral, fiz parte da Rede Alumni, então eu já vivia nesse universo associativista, seja através dos projetos do SEBRAE, dos grupos empresariais que eu desenvolvi nas regiões onde eu atuava, seja nesses projetos de alto impacto, né, do Goldman Sachs, seja nos projetos de alto impacto da MetLife, ligado ali aos CIMEIs, aos UMEIs, ao CRAS, porque a gente tentou trabalhar a sustentabilidade do projeto via ou políticas públicas ou através de projetos corporativos. E vou dizer para vocês, 70% dos projetos foram desenvolvidos por apoio corporativista. E não existia exigência de SG não, tá, gente? É porque o dono da empresa, a pessoa física daquela empresa, ou aquele líder que estava à frente do departamento, ele abraçava a causa e a gente fazia acontecer. E ninguém me cobrava até então a certificação. Olha, me dá um selo, uma certificação. Hoje não. Hoje nós vamos trabalhar agora para a gente gerar o selo, gerar certificações para essas empresas que colocam o seu dinheiro em tipo de projetos como esse que a gente trabalha, de fortalecimento financeiro de famílias, de pequenos negócios, e aí vai. Quais parceiros me ajudaram a cumprir as metas de aplicação das boas práticas? Já citei a Federal Minas, né, que foi a primeira grande federação, assim, de impacto político no meu estado, porque eu já comecei... Gente, essa história tem que contar para vocês. Por quê? Porque eu sou bem roceira, né? Sou do interior, sou do sul de Minas, né? Falo, assim, bem, né? Desse jeito que vocês estão vendo, bem roceiro. E quando me falaram assim, olha, a gente acha a sua ideia fantástica, esse projeto de educação financeira é fantástico. Nós vamos arrumar umas palestrinhas para você fazer. Eu falei, ai, nossa, que ótimo. Aí fui para casa, né? Falei com meu marido, olha, eu acho que a gente vai conseguir começar o projeto. Deve que ele vai conseguir 1, 2 palestras lá. Nossa, que maravilha. Mas eu já estava tensa, porque tinha 1, 2 palestras para fazer. Porém, pessoal,
Quando isso foi, eu estava fazendo essa transição para poder assumir esse projeto, que eu estava cuidando dos negócios do meu marido, a gente tinha temos uma empresa super sustentável, e eu cuidava da direção estratégica do negócio dele. E minha ideia era sair dos negócios dele, preparar uma funcionária, uma equipe para cuidar das minhas áreas e viver desse projeto, criar sustentabilidade nesse projeto de educação financeira. Mas eu estava com medo, né, pessoal? Acredito que vocês também passam por isso. Um medão danado. Falei, caramba, porque eu estava acostumado com algo mais prático, que você tem um produto e você vende o produto. Vender um projeto era algo muito novo para mim, né? E eu nunca fui palestrante, eu sempre fui aquela boa oradora de turma, sempre tive ótimas ideias, mas daí virar palestrante, Quando passa 2 meses, esse presidente me chama e fala, olha, você foi aprovada para o projeto Associa Minas, que é um projeto do Sebrae Confederar Minas enorme, daqui de Minas Gerais. E com recurso você vai poder fazer suas palestras. Eu falei, ai, que bom. Quais são as 2 cidades? Ele falou, não, 2 não, 20. Você vai fazer 20 associações comerciais. Gente, eu tive quase um infarto, porque na hora você fala, isso mesmo, eu vou... tá tranquilo, 20, imagina, tô aqui preparadíssima para 20. Voltei para casa, conversei com meu marido e falei, cara, o presidente lá é maluco, você acredita que a gente vai fazer o piloto, em vez de fazer com 2, vamos fazer com 20 associações comerciais, a gente vai levar uma palestra falando da importância de educação financeira nas empresas associadas para 20 associações, e 20, gente, engajaram. Ou seja, mais 20 presidentes malucos de associações comerciais apostavam há 10 anos. Gente, vamos pensar, 10 anos atrás, apostar em educação financeira. Aqui em Minas não existia educação financeira na escola, enquanto mais em empresa. Porque educação em empresa, sem chance. Então, realmente, quando há 10 anos atrás ele me deu essa oportunidade, sinceramente, eu achei que eu ia ter um infarto, porque eu queria começar pequeno, pensar grande e crescer rápido. Não, eu comecei já muito gigante e abracei um parceiro, na época o Anderson Gonçalves, ele era um grande palestrante de educação financeira, e eu falei, caramba, eu quero viajar com esse cara e aprender com ele a fazer palestras impactantes. Por quê? Porque eu tenho uma boa vontade, mas eu gosto de entregar qualidade. Eu sabia que, apesar de ter uma grande causa por trás, as primeiras 5 associações, eu não podia errar, porque você não pode errar no seu projeto. E o meu ego sempre foi 0, viu, pessoal? Por quê? Porque, assim, primeiro, que eu não tinha nem condição de ter ego, porque eu não era palestrante, né? Segundo, porque você tem que, às vezes, buscar um parceiro para você poder sair para um grande projeto. A causa ela tem que ser maior do que o seu ego. A causa tem que ser maior do que a sua vontade, talvez, de faturar muito dinheiro. Até porque quando você vai para essa área da social, você não pode esperar faturar muito dinheiro, porque não é isso o foco. O foco é a gente sustentabilizar e escalabilizar o projeto, porque sim, isso vai te dar uma autoridade, uma notoriedade, e aí a marca do projeto é que passa a ser algo significativo. Então, eu sim, dependi de muitos parceiros, e a vida inteira, quando eu vou testar, pivotar alguma coisa, eu nunca vou sozinha, porque eu tenho o poder da política, da entrada, eu consigo entrar onde eu quiser, eu sou extremamente persuasiva nas coisas que eu determino que são importantes para o meu crescimento espiritual, emocional e financeiro, mas eu gosto de andar em bando. Então, eu falo muito o seguinte, que eu prefiro ser rabo de tubarão do que ser cabeça de piaba. Ok? Então, ante parceiros, faça rede de negócio. A gente está com uma rede de negócios aqui, SG, que a gente está montando, acho que a Marcele, e acredito que tem mais pessoas da rede aqui na sala, e o foco é isso, é a gente crescer junto, porque crescer junto você vai crescer de uma forma estruturada, porque ali vai ter várias inteligências que você não tem, mas que complementa a sua causa, a sua qualificação e competência. Aí você não tem que ficar torto, igual eu fiquei na aula de materialidade, entendeu? Detestei, gente. Não detestei a aula da nossa, ela é maravilhosa. Eu entendi que não é o meu negócio materialidade. Mas para que eu vou preocupar se lá no meu grupo na rede de negócio tem tanta gente boa em relatório, em tecnologia? Eu posso focar no que eu sou boa, que é persuasão, que é comunicação, a parte estratégica, a parte comercial do projeto, porque todo lugar vai ter que ter uma pessoa assim.
né? Então, qual é a sua qualificação? Qual é a sua competência para você poder inserir aí dentro, seja do SG, das ODS, para você poder sair já no primeiro ano com uma clareza de como que seu dinheiro vai retornar? Porque a pergunta que a gente faz lá na rede de negócios é, qual é, né, como que nós vamos sustentabilizar para a gente chegar no final lá do nosso MBA e a gente já está com clareza do nosso negócio, porque nem todo mundo lá vai querer ser CLT de alguma empresa, um grande player. Uma boa parte lá está querendo empreender para pequeno e médio, tá? E eu, pessoalmente, já estou nesse mercado de pequenos e médios, eu já atuo, né? Meu marido tem um ecossistema contábil, então eu já faço um projeto fantástico com contadores aqui em Minas Gerais. A gente fez um grande evento na semana retrasada com 200 contadores, exatamente para que eles sejam um dos nossos parceiros e afiliados em levar o SG e as ODS para pequenas e médias empresas, tá? Então, confie nos parceiros. E saiba escolher os parceiros, né, pessoal? Aqui, assim, o pessoal fala assim, Lu, mas quando você está lidando com parceiros, alguns deles podem ser antiéticos, desonestos, podem, sei lá, né, tirar o seu espaço. Eu vou falar para vocês uma coisa importante. Primeiro, defina os seus valores. Defina os seus valores. Porque quando você define os seus valores e você mostra quem você é, possivelmente você vai atrair pessoas que merecem o seu melhor, merecem a sua parceria. Por quê? Porque se nós estamos num curso de SG, tá? Estamos aqui falando de ODS, e dentro do próprio grupo a gente não puder confiar, sabe, que essas pessoas terão uma boa prática, eu diria que essa pessoa não é nada congruente com o que ela escolheu para a sua qualificação e competência, porque você está aqui na SG para aprender a ser um ser humano melhor também. Agora, lógico que lá na rede de negócio eu deixei bem claro, gente, mesmo sendo pessoas de boa índole, sendo pessoas éticas e tal, eu acho crucial que tenha a cultura da cooperação. Por quê? Porque faz lá um diazinho, uma manhã, mas coloca as pessoas para poderem fazer uma dinâmica, uma vivência. E aí a Carla Branco já falou que vai nos apoiar, trazendo uma pessoa para nos ajudar a alinhar os nossos valores, os nossos interesses, para a gente aprender a confiar. Confiar dessa forma, não só espiritual, mas a gente a trabalhar pelo interesse da causa e não para que um e outro tenha mais visibilidade. Não existe maior visibilidade de alguém na rede. Existe interesses e qualificações. Então, vai ter gente que vai ter uma qualificação em X, outra em Y, e é natural, uns vão ser mais analíticos, os outros são mais estrategistas, e se houver respeito, eu trabalho em rede o tempo todo, eu estou inserida hoje em mais de 4 redes, e vou falar para vocês, a gente anda muito bem e a gente cresce demais. Daqui a pouco eu vou falar de uma dessas redes. Bom, então, entrando aqui nas ações da GVN, os 17 objetivos, né? A primeira coisa que a gente foi apurar dentro da erradicação da pobreza, né, que é o objetivo 1, quais são as coisas que a gente já fazia. Então, quando você está em negócios, você está gerando empregabilidade, você está praticando o objetivo 1. Só que, além da gente olhar, porque você pode ir olhando para a sua pessoa física e vendo o que você faz, enquanto até sua própria casa, porque a gente pode aplicar os objetivos lá na nossa casa e entender se lá também os objetivos acontecem. Que, de repente, lá na casa, na empresa você pratica, mas lá na sua casa você acaba ficando desleixado e algumas coisas você não coloca em prática, né? Então, você vai desenvolvendo a cultura, né? É um processo, é um processo que não é rápido, porque se ele for rápido, ele corre o risco de não ser verdadeiro. Então, você tem que literalmente ruminar aquela cultura daquele objetivo para que aquilo vire algo normal, que você tá ali e você fala, caramba, isso é o objetivo 1, isso é o objetivo 2. E lá no curso a gente foi trabalhando para isso, para a gente poder inserir isso na nossa respiração, né? Então, a segunda prática que eu tenho de erradicação da pobreza é o PAIA, né? Programa de Assistência a Indenizados e Atingidos, e lá a gente faz a educação financeira, retomada produtiva, renda extra e parceria com projetos de créditos, né? Exatamente para que esses indenizados e atingidos não só se sustentem, mas que eles também gerem emprego ao redor ou gerem parceria ao redor. E lá a gente tem, assim, tudo. Eu atendo desde pescadores, agricultores, né,
pessoas que têm sua horta, né, e vendem as suas hortaliças, até um engenheiro da Vale, um engenheiro da Anglo Mineração. Então, a gente tem assim, vários tipos de formação acadêmica que passa por esse processo com a gente. Por quê? Porque olhar para o dinheiro não é coisa nem de analfabeto financeiro e nem de inteligente, né? O que domina a inteligência financeira. Porque mesmo aquelas pessoas que hoje apostam na Bolsa de Valores, elas passam pelo processo de autoconhecimento financeiro sistêmico. Porque eu tenho médicos que eu atendo que ganham R$250 mil por mês ou mais, e eles não têm longevidade financeira. Entende? Então, todo mundo precisa de entender mais de autoconhecimento financeiro, né? Entender como que é a nossa relação com o dinheiro e de onde que vem essa história da gente fazer tanto dinheiro, ter algumas inteligências da educação financeira claras, nítidas, e algumas partes a gente não tem clareza e a gente não consegue realmente criar a gente comete suicídios financeiros tendo um estilo de vida caro, sofisticado, e que lá na frente, e não que isso não seja importante, tá, pessoal? Porque eu sou uma educadora financeira que eu adoro hoje. Então, assim, eu não troco as minhas viagens, ter uma vida assim, alinhada à identidade financeira e o estilo de vida que me atende, mas a gente trabalha para que você não só tenha o hoje, mas você também garanta o seu amanhã, tá? Outra coisa importante, que também foi assim, surreal, e que a gente não fez de forma proposital e que virou um grande movimento aqui em Minas Gerais, é o Núcleo de Empreendedoras Helenas. Nós estamos com 5 anos agora. Nós fomos para um evento numa cidade que chama João Molevade, e lá estava no primeiro ano de realização do FEME, Fórum Estadual de Mulheres Empreendedoras. E lá a gente já sabia que existia movimento de mulheres em associações comerciais, né, mas não tão articulado, não tinha assim, uma clareza ainda desses objetivos de alto impacto. E voltamos dessa viagem extremamente mexidas e querendo implementar esse núcleo na nossa cidade. E eu já fazia parte da diretoria da ACI, né, da Associação Comercial de Sete Lagoas, fazia a área de projetos e parcerias, e dentro do Helenas eu quis continuar nessa área de projetos e parcerias. E começamos naquele ano a fazer 2 ações importantes. A primeira ação era tentar criar as fundadoras e a gente criar a nossa cultura da cooperação entre as coordenadoras. Por quê? Porque, gente, fazer uma rede de negócios multissetorial e mista, né, com homens, mulheres, enfim, algo totalmente adequado a qualquer gênero, dentro de um movimento que só tem mulheres, nós temos um grande desafio, que é o fato das mulheres, quando começam a caminhar juntas, e algumas mulheres que estão aqui no grupo podem me confirmar isso, depois de um tempo de caminhada, elas se estranham, nós nos estranhamos. Então, a gente já pensando nessas questões, nós criamos uma cultura da cooperação segmentada para esse universo feminino e os desafios que nós teríamos ao longo do caminho. Então, ficamos 1 ano caminhando, nos alinhando, fizemos um grupo menor, esse grupo amadureceu, criou seus projetos, e hoje nós temos 5 anos, hoje temos 134 CNPJ vivo, porque o pessoal fala o seguinte, Lu, por que é CNPJ vivo? Porque está cheio de grupo que meia dúzia trabalha e que 100 e tantas pessoas ficam ali esperando com crianças mimadas que algo aconteça. No nosso grupo, não. É 134 CNPJ, liderado por mulheres maravilhosas, fortes, cada uma no seu segmento. Nós temos comissões, porque tem muitos negócios que são iguais, então, por exemplo, tem lá 5 salões de beleza, né? Mas, poxa, nós estamos falando de 134 mulheres. E a gente tem lá um movimento da rede de negócio, a gente faz negócio entre a gente, né? Então, a gente prioriza comprar entre a gente orça lá na internet, mas a gente compra local, a gente prioriza comprar dentro da rede. Tá? Então, a ideia do núcleo foi estruturar realmente uma rede onde nós tivéssemos fidelidade e, ao mesmo tempo, também um consumo solidário, um consumo colaborativo, para que o dinheiro ficasse entre o desenvolvimento econômico desse grupo e dessa cidade.
O 2, objetivo 2, que é Fome Zero, a gente voltou nessa análise, né, da empregabilidade GVN, ou seja, o fato da gente não só empregar dentro, mas a gente empregar através dos nossos projetos, através das nossas ações, através dos eventos que a gente realiza, inclusive na semana retrasada, a gente fez o evento Ecossistema Contábil no hotel e a gente gerou 42 empregos num dia. Na verdade, a gente ficou um mês trabalhando por esse evento. Nesse um mês, a gente empregou 42 pessoas, né, para que nesse dia a gente pudesse entregar um evento lindo para 200 contadores e um evento 100% gratuito, todo subsidiado por patrocinadores, porque nós queríamos empoderar estrategicamente o mercado contábil da nossa região, no caso 25 cidades, para 2023, tá? Então, a gente entende que quando eu estou ali gerando emprego, desde uma manicure, que vai fazer as unhas das pessoas que vão trabalhar, até uma recepção, até né, as pessoas do cabelo, as pessoas da limpeza, a pessoa que foi contratada para a cozinha. Então, ali é um movimento de desenvolvimento. Programa de assistência indenizados novamente, porque aqui no Fome Zero, a gente, né, obviamente, para quem não pôde se aprofundar, mas tinha pessoas... dentro desse quadro de atingidos, que vivia num estado de calamidade pública, sabe? Um estado, porque no meio né, desse processo todo lá de Brumadinho, a gente entendeu que tinha famílias e famílias, e no meio dessas famílias, muitas delas passavam por situações assim de precariedade na alimentação, tanto que quando os auxílios, né, chegavam lá né, para essas famílias, a gente que está ali na educação financeira e visitava, na época, presencialmente, as famílias, era muito interessante, porque os filhos também recebem lá 25%, por exemplo, do valor, né? E essa criança, ela ia para o supermercado da cidade, coisa que lá, antigamente ela não podia, e ela podia acessar as coisas, sabe? Ela podia comprar um Danone, ela podia escolher ali nas gôndolas, né? De acordo com o dinheiro que ela tinha. Então, isso gerou muita inclusão, e para nós da educação financeira, a gente ficava, assim, extremamente emocionados de saber que por trás de tanta dor, de tanta tristeza, existia algumas coisas acontecendo que envolvia realmente o progresso aí, de algumas famílias e uma perspectiva de sustentabilidade futura. De novo, a gente cita aqui o Fome Zero, o Núcleo de Empreendedor Helenas, porque lá a gente inclui desde uma senhora artesã, desde uma pessoa, por exemplo, que está ali, que trabalha, o marido é jardineiro e ela apoia o marido, até, enfim, empresárias que estão consolidadas, que já atuam em toda Minas Gerais, tá? No catálogo de negócios dessa rede, tá? A gente criou um catálogo que a gente pudesse entender o que tem lá dentro desse catálogo por segmentação e criar a priorização no consumo da pessoa física e no consumo da pessoa jurídica. A gente toma esse cuidado, não comprar só porque é barato, mas comprar porque gera impacto. A gente colocou aqui para vocês entenderem que as cestas básicas, a cesta de Natal, né, esses movimentos que vocês fazem de final de ano, ele está incluído também dentro da inclusão, né? Então, isso entra no objetivo 2. No 3, Boa Saúde e Bem-Estar, a gente colocou aqui que a GVN ela atuou com saúde financeira como motivação ao trabalho e prevenção a acidentes, né, na Semana CIPAT nas empresas. Trabalhamos com projeto de saúde financeira em Unimedes de Minas Gerais, né? Nesse período de pandemia, a gente teve algumas atuações emparceradas com as Unimedes para colaboradores e cooperados. Trabalhamos a empregabilidade da GVN através dos cuidados ocupacionais. Temos, como vocês já acompanharam, o programa de saúde financeiro para indenizados e atingidos e até assentados, porque a gente também atua em outras áreas de alto impacto, de outras mineradoras, programa de saúde financeira para o núcleo das empreendedoras, porque a gente também tentou criar um movimento assim, segmentado. Até porque, nesse movimento segmentado, por exemplo, quando a gente inclui a palavra saúde, eu acabo atraindo alguns tipos de patrocinadores para apoiar o projeto. Por quê? Porque a palavra também, ela gera um projeto interno daquele RH, por exemplo, né? Então, a gente trabalhou muito isso em parcerado. Para vocês terem uma ideia, quem me ajudou a criar esse nome, Saúde Financeira como Motivação ao Trabalho e Prevenção a Acidentes, foi o pessoal
da CIPA, de uma grande empresa aqui de Minas que chama Cedro Cachoeira. Eles queriam fazer um projeto, queria que o tema fosse educação financeira, mas falou, Lu, tem que estar ligada à saúde. E como a educação financeira não está ligada à saúde, pessoal? Se quando estamos endividados, todo o nosso corpo responde, né? Na educação, a gente trabalha com a educação financeira nas escolas privadas, nas escolas públicas, a PAI e CRAS, nas UMEIs, e a gente atendeu o projeto Vila Sésamo, nas CIMEIs, em Belo Horizonte. Hoje, nós estamos trabalhando com Trilha Jovens Heróis na região do Vale do Aço, que é um programa para jovens do ensino médio, um programa de alto impacto, né, para jovens, para 200 jovens da região do Vale do Aço. Igualdade de gênero, novamente, né, o projeto das Helenas, que hoje abraça 134 empreendedoras, o Grupo Unidas em Contagem, que deve abraçar mais ou menos 500 CNPJ na Grande BH, o Delas Network, que também é a sede em Contagem, mas elas já estão com extensão em Brasília, em outras localidades, o Comitê ABFI Mulher, que é um comitê que nós montamos esse ano, exclusivo para atender educadoras financeiras de todo o Brasil. Então, a ABFIM é a Associação Brasileira de Educadoras Financeiras. Oi? Quando você fala nós, é quem? Quando eu falo nós, é porque, assim, dentro desses grupos, tem as fundadoras, tá? Então, por exemplo, existem as fundadoras do Helenas, fundadoras do Unidas, fundadoras do Delas, e geralmente, assim, quando você está na coordenação, quer dizer, eu aplico, tenho a minha área lá dentro, igual projetos e parcerias, mas eu não estou sozinha fazendo sozinha. A minha empresa, ela cria uma coparticipação, que seria tipo o objetivo 17, é de você vincular as suas ações às ações que já existem na cidade, porque de repente você não quer, Aline, criar algo do zero. Você vai encaixar no movimento tipo Rotary. Eu quero apoiar as ações do Rotary. Você vai cumprir os objetivos de desenvolvimento sustentável, mas não por uma ação da sua empresa ou da sua própria ação. Você, de repente, vai incorporar no seu planejamento estratégico de 2023 alguns parceiros da sua cidade, do seu estado, que casam com o teu negócio. Porque, no meu caso, eu tentei tomar esse cuidado. De não e como é que você comprovou? Você comprovou com notas fiscais, alguma coisa assim? Como assim, notas fiscais? Porque esses projetos, por exemplo, de empreendedorismo e tudo, você tem vídeos, você tem fotos, você tem uma evidência. Um acervo de evidências, né, que provam que você estava inserido. E no meu caso, Aline, como as minhas redes sociais, eu publico tudo que a gente faz, então ficou mais fácil, né? Porque, na verdade, hoje assim, meu Facebook, meu LinkedIn e o meu Instagram, ele retrata todas as minhas ações, minhas boas práticas. Por quê? Porque é o meu negócio, ele está ligado ao projeto, né? Então, não foi difícil criar as evidências. Até porque nem todos os projetos, ele envolve troca financeira. Mas, por exemplo, igual você falou assim, Lu, faturamento. Por exemplo, no caso da Unimed, teve faturamento. Então, eu levo não só a evidência, eu levo uma declaração da Unimed. Porque todo mundo que eu atuo, as empresas que eu atuo, elas me dão uma declaração técnica, tá? Para eu poder criar a minha pasta. Aí eu crio uma pasta de declaração técnica, porque na hora que eu vou, por exemplo, participar de processos para o ano seguinte, agora eu estou participando do processo do Sescop, eu tenho que ter declarações. Eu quero atualizar o meu sei lá, minha parceria com o Sebrae. Eu tenho que ter declarações técnicas, de que naquela área, realmente eu tenho expertise, tá? Então, você pode fazer isso, você pode buscar declarações técnicas, tá? No caso aqui, por exemplo, do Comitê ABFI Mulher, eu estou na presidência do Comitê ABFI Mulher e estou na presidência da ABFI Minas. Então, eu cuido das educadoras financeiras do Brasil, da estratégia de desenvolvimento econômico das educadoras financeiras do Brasil, e eu cuido dos educadores financeiros de Minas Gerais. Criar crescimento, certificação desse movimento. O Nilo está perguntando aqui, acho que você já explicou. Para você se certificar como ouro na ODS, você não fez matriz de materialidade. Você simplesmente cumpriu, mostrou as evidências, seu acervo, tudo direitinho. Exatamente. Evidências, né? Fotos, vídeos, declarações. Além de participar da certificação que você falou.
Porque você tem que passar por essa certificação, porque enquanto você está passando e aprendendo sobre cada objetivo e também, a gente tem, por exemplo, lá a visita das empresas, igual a gente teve a visita da Avon, da Natura, eu até citei lá no nosso grupo do selo, foram 4... ao vivo foram 4, mas gravado na plataforma tinha mais 4. Então, foram 8 grandes empresas mostrando também como que elas fazem, sabe? Elas expõem a sua certificação. Porque como eu acabei de sair da minha certificação ouro, eu já estou preparando o meu site para 2023, todo o meu material de marketing, todo o meu site, ele vai ser todo trabalhado em prol desse selo e dessa estratégia, que ela passa a ser uma estratégia de tudo, do meu planejamento estratégico de negócios, do meu planejamento de marketing. Então, em 2023, eu opero completamente alinhada com os objetivos. Começo a citar nos meus banners, na minha publicidade, os selos que eu estou praticando com aquela ação, tá? Para poder não só ficar claro para os meus stakeholders que eu estou atuando alinhadas, né, ao Pacto Global, mas a Agenda 2030, mas também para que eu possa criar cultura nos meus stakeholders, né, nos meus parceiros que ainda não fazem, de buscarem a sua certificação. Porque vai chegar um tempo que eu não vou querer lidar com aqueles que não... Com quem não tem. Não engajar no movimento. Igual, por exemplo, a Helenas. Nós vamos começar a certificar o Helenas para terem os selos delas a partir do ano que vem. Por quê? Porque elas já fazem um tanto de ações. Né? Então, a gente está trazendo... O Bruno... Sim. Aí você vai certificar ela como CNPJ. Não, o Helenas ela é vinculada à Associação Comercial de Sete Lagoas, que tem o CNPJ, e me parece que agora eles já criaram o braço do Helenas com o CNPJ por conta dos projetos sociais e arrecadação de recursos que elas fazem. Então, elas têm também CNPJ, tá? Mas porque você falou que pode ser o selo PJ ou o PF. Então, como elas são associação, né? Criou-se um CNPJ para ela ganhar o selo. Só que no caso delas, eu acho que vai ser mais ONG, creio que. A gente está até discutindo isso com a Débora, porque a Débora, que é hoje a facilitadora, né, do certificado, do selo, o que ela deixa claro? Que você pode criar um movimento de ONG e criar um movimento de pessoa jurídica, porque no meu caso, eu não faço educação financeira social, eu faço alguns projetos sociais, mas é o meu negócio educação financeira. Então, eu faturo, ele é sustentável, tá? Sim. Agora, no caso do Helenas, não. O Helenas, ele é um movimento, é uma ONG. Então, lá o objetivo não é faturar das meninas, não. É desenvolver e fortalecer. E aí, lá eu atuo de forma associativista, lá eu não cobro. Entende? O Bruno está te perguntando, você falou em atestado de capacidade técnica, ele pergunta se é por entidade pública e privada. Então, no meu caso, eu tenho os dois, porque como eu atuei em Secretarias Municipal de Educação, Superintendência Regional de Ensino, que são públicos, eu tive uma declaração técnica pública, mas... Não, aquela declaração que você falou que pede, acho que é isso. Então, mas é essa mesma, Aline. É porque é o seguinte, quando geralmente a empresa que vai te absorver, por exemplo, como conteudista daquele ano seguinte, né? Por exemplo, você vai virar um consultor credenciado daquela entidade no ano seguinte. Então, ela vai te pedir as declarações das experiências que você tem, né? Dos projetos que você já fez. Então, ela te pega as declarações técnicas de tudo, público, privado, o que você tiver. Então, tudo que eu fiz, eu posso apresentar a nota fiscal? Posso, mas não precisa. Se você tiver a declaração com o material timbrado pela empresa que te contratou, tá? Com a assinatura do responsável técnico daquela... ou administrativo daquela empresa ou entidade, isso já tem o valor. Eles não vão te perguntar sobre nota fiscal. Eles não pedem a nota fiscal, eles pedem a declaração técnica, tá? Agora, tem lugar que pede a nota fiscal, mas por causa para ter uma média de quanto que você cobrou nos seus últimos, porque eles querem alinhar o preço. Qual que é teu orçamento? Preço? Então, tem lugar que às vezes pede, fala assim, por exemplo, Sicobis mesmo fazem isso, né? Eles vão lá, botam prática de preço com Sicobis em Minas Gerais. Então, todos os Sicobis, eles têm o mesmo preço.
O nome dessa declaração, o Bruno está perguntando aqui, é declaração mesmo ou é um atestado? Atestado de capacidade técnica, é isso? No caso do SEBRAE, eles colocaram atestado de capacidade técnica. No SESCOP, se eu não estou enganada, inclusive hoje de manhã eu estava mexendo com essa declaração para 2023, e aí lá já é declaração, né, de capacidade técnica. Tá? E aí cada entidade tem lá a sua... Mas no final é isso, eles querem um documento escrito por empresas que já contrataram os seus serviços e que tiveram, assim, ficaram satisfeitos com o trabalho que você desenvolveu, ok? Bom, aí só caminhando aqui, depois, Aline, você pode me interromper também, tá? Na parte de água limpa e saneamento, aqui, o que acontece? Quando é que a Débora colocou para mim, porque para mim eu não atendia, exceto os meus hábitos na pessoa física, de uso inteligente da água e tal, que é óbvio que a gente faz. Mas no tipo, reaproveitamento de água em casa, tudo isso lá na empresa, mas projeto mesmo eu não tinha ainda percebido. Ela falou, não, Lu, quando você atua com pescadores, levando fortalecimento financeiro para pescadores, você está cumprindo o objetivo 6. E eu, nossa, fiquei super feliz, né? Mas você pode, por exemplo, fechar a parceria da sua empresa com uma empresa que entrega esse serviço ligado à água limpa, tá? Que foi uma coisa que eu achei legal. Então, nem sempre você tem que executar. Às vezes você está ali de coparticipação. Às vezes você só patrocina alguém para fazer, mas você está contribuindo financeiramente para que o objetivo 6 aconteça. Entende? Que você seja posta dentro do objetivo, né? Isso. Que o seu nome seja incluído. Isso. Porque às vezes não faz parte do seu business. Porque de repente, assim, poxa, o que educação financeira tem a ver com a água limpa? Quer dizer, eu não conseguia perceber. Quer dizer, acabou que no final deu certo, porque fortalecimento financeiro de pescadores está ligado aos itens lá quando você estuda sobre os objetivos. Ok, mas, por exemplo, energia, tá? Energia limpa. Aqui eu estou fechando uma parceria com as empresas de energia limpa, por exemplo, para oferecer esse negócio para os contadores ligados ao ecossistema do Grupo Vila Nova. Então, ou seja, a gente, a partir de 2023, passa a ter uma parceira para poder atender essa necessidade desses clientes que estão ligados à nossa empresa, tá? Mais uma pergunta aqui da Cíntia. Ela está perguntando se ações isoladas para associações de bairro que não têm CNPJ, como é que ela consegue essa declaração, esse atestado? Ou só evidência de foto, vídeo, serve? Então, eu creio, tá? Porque eu percebo que hoje, tá, gente? Hoje, eles não são tão exigentes com... Porque se você tem fotos, você pode ver na Semana NF mesmo, se você for lá igual hoje, né? Eu fui lá e publiquei que nós teríamos essa ação. O que eu vou ter? Eu vou ter as imagens que o Vitor Fernandes está fazendo aqui para mim, né, de melhores momentos, eu vou ter a prova ali de número de pessoas que estavam inscritas para estar aqui, e não vou ter nada, porque a gente não está aqui em nome de... Que declaração que eu posso ter? Quem que seria o líder? Não tem, entende? Então, o que eu tenho aqui para provar que hoje teve uma ação da Semana NF, por exemplo, foi imagens, né, e lista de presença de pessoas que compõem essa nossa ação de hoje. Lá na ONU não é diferente, tá? Por quê? Porque às vezes até a pessoa tem papel, mas não tem foto, não tem vídeo, não tem evidência, tá? Então, acredito que não teria problema de você fazer essas ações, até porque acontece muito isso, ações de alto impacto na comunidade. O pessoal chega e vai pintar uma praça. Isso é uma ação, né? Tipo assim, todo mundo... Mas e aí, quem é que vai? Quer dizer, o que você tem lá é a filmagem, né? A notinha que você comprou a tinta, não tem mais nada. Faz sentido? Tá? Então, são práticas, são iniciativas, e aí eu recomendo que vocês façam o máximo de fotos e o máximo de vídeos, e se puder colher assinaturas também é bom, né? Assinatura com o CPF, tá, pessoal? Porque todo evento meu, eu pego o nome, por exemplo, com o CPF, lá, esses presenciais, para a gente poder ter como, pelo menos assim, não tem nenhum superior, não tem uma entidade ali homologando, quando não tem, né? Porque quase sempre eu falo que eu nunca gosto de fazer nada sem ter uma chancela de alguém. Tá? Então, por exemplo, fazer com a chancela da associação, com a chancela do CDL, com a chancela da prefeitura, chancela da Igreja Nossa Senhora do Carmo, entendeu? Aí você vai, Igreja Batista Shalom, você pode fazer. Né? Você tem ali uma entidade séria chancelando o que você está fazendo, tá bom?
No 7, é isso, a gente buscou, então, parceiros, e lá na hora que você está passando pela análise das ações, vai ter lá as colunas, então ele vai colocar na coluna se você é o autor ou se você é um coautor, você está junto, mas você não é mas, de qualquer maneira, isso garante o seu selo ouro, por exemplo, porque só de você ter aquela prática daquele objetivo, mesmo que seja como coautor, você tem como valorar aquela ação. No caso do 8, emprego digno e crescimento econômico, a gente colocou aqui, projeto Educação Financeira para Todos da Federaminas, né, com foco em associações comerciais. Por quê? Quando essa associação comercial, ela vai para essa comunidade, ela incentiva aquela empresa a levar a educação financeira para os seus colaboradores, educação financeira para os familiares desses colaboradores, e preocupa com o fortalecimento financeiro daquela comunidade, onde aquela empresa está inserida, ele está cuidando do crescimento econômico daquela localidade, concordam? Tá? Então, ou seja, eu estou praticando 8 e aquela empresa também está praticando 8. Programa de educação financeira nas empresas, aí eu coloquei, né, colaboradores, familiares, comunidade. Programa Educação Financeira nas escolas. Programa Educação Financeira para mulheres vítimas de violência doméstica. Aqui, hoje, por exemplo, né, nesse ano principalmente, a gente teve muito pedido para trabalhar com mulheres vítimas de violência doméstica. Porque a gente não só cuida do objetivo 8, né, que é o emprego digno e crescimento econômico para essas mulheres, mas também a gente resolve o objetivo 5, né, que é trabalhar gênero, o fortalecimento, né, através da prática do gênero. Agora, quais são as empresas que têm buscado isso? Grandes players, né? Grandes players pediram esse ano para a gente trabalhar mulheres vítimas de violência doméstica, porque eles querem cuidar tanto da comunidade onde a empresa dele está inserido, tá? Ali, porque sempre às vezes instala uma indústria num bairro afastado, onde tem, né, a comunidade se aloca em volta, e eles querem cuidar desse problema, mas também das funcionárias. Porque quando você tem chão de fábrica mulher, de repente ela falta de trabalho, de repente ela chega atrasada, de repente ela não vai, por quê? Porque ela apanhou a noite toda, né? E aí o que essa empresa pode fazer para poder ela colaborar, mas sem interferir na escolha conjugal dessa pessoa, porque a gente trabalha muito isso, a educação financeira sem julgamento, porque ali eu não quero propor nada se não fortalecer aquela família. E às vezes o fortalecimento daquele homem que abusa, né? Gente, lembrando que tem homens também que apanham, tá? Na comunidade acontece de tudo. Então, ou seja, você tem que fortalecer financeiramente todo mundo. Porque você fortalece o filho, fortalece a mãe, fortalece o pai. Tem família que opta em não se desestruturar. E não... Ô, Lu, sim. Como você falou aí, então, você pode pegar um projeto e ele permear por 2, 3 ODS e eles aceitam. Exatamente. Tá? Porque aí você consegue colocar ali 3 selos num projeto só que você desenvolveu. Teve projetos que eu lancei que tinha 5 objetivos num só, tá? Programa de educação... Isso tudo, no caso, eles fazem uma pasta, alguma coisa assim, você faz uma pasta virtual, né? Fica guardado em alguma coisa não era assim, tá, Aline? Está assim a partir do curso que eu fiz, porque como para a gente era natural a gente fazer, e a gente aqui em Minas já é reconhecido, né, como projeto de educação financeira, então a gente não tinha essa preocupação, né, a gente manter tudo estruturado, organizado. Hoje não, hoje eu já, em cima do curso, eu quero criar a plataforma de projetos. Por quê? Porque aí fica lá disponíveis os projetos que a gente já desenvolveu, até para servir como acervo para próximos projetos, né, que aí você não tem que produzir do zero, ali já tem várias práticas legais, né? Outra coisa legal, programa de educação financeira para mães de pessoas deficientes. Por quê? Porque aqui em Minas, a gente tem uma associação que chama AME, Associação de Mães que Educam, e essas mães, elas não querem viver só de políticas públicas. Porque toda mãe de criança deficiente, por exemplo, que igual eu atendo uma que o filho ele tem autismo, tem vários tipos de deficiência, então ela não pode sair de casa para trabalhar porque ela tem que ficar ligada a ele o tempo todo. Só que ela falou, Lu, eu quero cuidar de mim, eu quero... E a gente, quando está com dinheiro público, dinheiro de auxílio, você fica com vergonha de usar o dinheiro para poder fazer um cabelo, fazer uma unha, né? Porque dá a impressão assim, não, esse dinheiro
era só para comer. Só que ela falou assim, mas mãe de pessoa deficiente também gosta de cuidar, ou deveria, né? Manter sua autoestima. Então, isso foi legal, quando a gente começou a trabalhar com essas mães, a gente começou a trabalhar com esse protagonismo, que elas podem, algumas delas foram criando estratégias, e hoje é um movimento de mães que já têm negócios, que têm sua rede de negócios, tá? Então, isso é bem... No caso, Lu, um projeto desse, que você pega o dinheiro público e você recebeu o selo ouro, né? Ano que vem, se não houver esse dinheiro, você pode ser rebaixada por não estar mais nesse projeto ou seu selo fica eternamente? Então, o que acontece? Como você teve aquela ação, tá? Você tem... É uma ação que ela é perene. Porque se o fato de eu ter feito... Vamos lá. Eu fiz educação financeira com a Secretaria Municipal de Educação de Sete Lagoas em 2016. Fica no meu acervo, como ação. Tá? Agora, o que é uma prática interessante? É você criar o seu planejamento estratégico baseado nos 17 objetivos e já traçar a ação naquele ano para que ele aconteça. Então, assim, até porque as grandes empresas, elas definem as verbas de responsabilidade social e marketing em janeiro, entende, Aline? Então, se você ficar esperando julho, agosto, para você poder ir lá buscar recursos para desenvolver um projeto, você corre o risco de não ser acolhida. Porque já... Pode falar. Mas esse selo, então, seu é vitalício ou ele tem um... Ou de 2 em 2 anos, eles vão te procurar de novo. E aí, quais são os projetos que você está... Você pode ser rebaixada? Você pode... Né? Sim, olha, isso aí que vai poder explicar para a gente em janeiro, e aí a Mariana a gente até conversou sobre isso, sobre a possibilidade, né, da gente em janeiro trazer a Débora. Não existe essa de perder o seu lugar, o seu selo, tá? Mas o que fica complicado é você sempre apresentar projeto velho. Porque imagina, você é convidada para expor, né, uma empresa, por exemplo, para fazer negócio com você, ela não quer que você conte o projeto dela de 1950. Ela espera que você tenha projetos vivos daquele ano. Então, por isso que eu estou colocando para você, porque por mais que o selo ele seja perene, você não perde o selo, mas algo que você tem que ficar atento é que você precisa de manter ativo a estratégia, porque você já imaginou, ali, a pessoa vai acomodar, falar, não, então pronto, eu já fiz lá em 1950, já finquei minha bandeira nos 17 objetivos, agora eu vou descansar no Senhor, não vou nem fazer mais nada. Então, com certeza, eu acredito que cada dia mais as pessoas vai criar alguma... É igual, acho que a Previdência Social, né, a aposentadoria, quando você pensa que vai acalmar, eles trazem uma novidade. Então, a gente não sabe que novidade que a ONU nos reserva, tanto que 2024 já tem reformulações, por exemplo, para quem fornece para a Europa. E aqui na minha região, a gente fornece para empresas italianas. Então, de cara, os pequenos e médios negócios de Sete Lagoas vão ter que repensar. Entende? E a gente tem feito essa atuação com os contadores dessas 25 cidades, por quê? Para que essas empresas não tenham que comprar fora, porque os que estão aqui dentro não fizeram a transição, não se enquadraram nesse novo modelo de consumo, né, que envolve consciência, desenvolvimento econômico, que envolve essa preocupação social, tá? Tá. Ô, Lu, deixa eu te falar, já são 9h49, o pessoal está começando a fazer perguntas. Sim. Que eu sugiro? Eu passo rapidinho aqui até 17, porque agora eu acredito que vai ser bem, assim, dá para poder pincelar, e aí a gente não interrompe, porque aí a gente fecha com as perguntas, pode ser? Porque aí a gente finaliza os 17 e a gente já volta para as perguntas, porque aí se alguém tiver com problema de filhos, né, igual a gente está com mamães na sala, pelo menos a pessoa viu os 17 objetivos completos, tá? Vamos lá. No 9, indústria, inovação e infraestrutura, a gente colocou o projeto Ecossistema Contábil, que começou esse ano e que vai até o ano que vem, quer dizer, a gente vai lançar as novas edições. O projeto Empreender RHs e Líderes, né, que também vai inovar a maneira dos RHs e líderes implementar o ESG e as ODS dentro das empresas, e a própria educação financeira que eu vou defender, né? As parcerias com o Rubatex de Minas, que hoje a gente faz, o Grupo Vila Nova faz parte. Na redução
redução das desigualdades. Eu voltei com aquela história, né, da Semana CIPAT dentro das empresas, as Unimedes, a empregabilidade GVN. Eu não vou falar novamente desses casos que eu já contei lá atrás para vocês, porque a lógica vocês já entenderam lá atrás, né? Então, aqui a ideia é o que você falou, Aline. Nossa, Lu, que legal. Então, tem vários projetos que ele cabe em vários selos, em vários objetivos. Isso mesmo. Então, você vai ver que o PAIA, o Núcleo Helenas, a Semana CIPAT, ele coube em 3 ou 4, né? O projeto da Unimed também coube em outros objetivos, tá? Cidades e comunidades sustentáveis. Aqui, gente, a gente trouxe algumas coisas específicas, como o projeto Torneira Fechada, que é uma parceria com a InfoConsig, onde a gente atua só em servidores públicos, então ele é bem específico para prefeituras. Eu tenho um projeto com o Renato Castro, de Cidades Inteligentes, e ele trabalha essa inteligência para tornar a cidade com projetos sustentáveis. A própria ACI e a parceria com o Observatório Social, primando por essa transparência, compliance, né? Aqui na parte das palestras, importância do consumo consciente, a ideia é, em parcerado com a associação comercial local, mais a prefeitura, a gente trabalhar a importância do consumo local, pensando no desenvolvimento econômico da cidade, pensando que os nossos filhos precisam ser empregados, que os filhos das pessoas que trabalham para a gente precisam ser empregados, e que quando não tem emprego, porque as pessoas estão todas comprando lá da China, a gente cria uma situação séria que é a marginalidade, né? Então, ou seja, a gente trabalha muito essa importância de, sim, pesquisa, pode pesquisar, mas prioriza comprar na cidade, né? O programa Descarte Correto, que é um programa ligado aí à economia circular, tá? E também com foco em gerar emprego local, e o programa das hortas comunitárias, tá? Dentro das hortas comunitárias, durante a pandemia, saiu o projeto da roça para a porta, também para empregar os agricultores, e aí cabe no objetivo 11, mas cabe lá também naquela parte que a gente falou dos agricultores, tá? E o parceria com o projeto Inclusão Digital, o programa do PEC que eu já falei, o programa de incentivo à cultura, porque aqui nas cidades sustentáveis a gente percebe que é possível, através dos contadores, arrecadar recurso em troca de reposição, restituição do imposto de renda. Então, a gente apoia também os projetos culturais. O Quinto FEM, que é um evento que a gente vai fazer agora em 26 de maio de 2023, para 500 empreendedoras do estado de Minas Gerais. Vão reprisar, já fizemos 30/11 o ecossistema contábil e já estamos fechando a edição 2023, e a parceria com o Integral AMA em movimento, articulando 8 países, através do tour de experiências, não só gastronômicas, mas tentando fazer esse collab entre levar pessoas do Brasil para fora e trazer pessoas lá de fora para o Brasil. 12, consumo. Aqui a gente reprisou o Torneira Fechada, o projeto Consumo Consciente, o consumo da rede Helenas e de demais redes, o programa Descarte, as hortas comunitárias, o Inclusão Digital, e aqui o projeto de economia circular, tá? No 13, combate às alterações climáticas, aqui também foi um desafio. Por quê? Porque aqui também a dúvida era, como que a gente vai... Nós, tão pequenininho, a gente vai resolver um problema tão grande, também através das parcerias, tá? Então, a gente tenta encaixar nos projetos que envolvem a economia circular, que envolve essas articulações com parceiros como Federaminas, como CRC, e aí, através desses parceiros, a gente consegue criar aí a estratégia do Net Zero. Vida debaixo da água, também. Eu volto naquela ação que foi também uma descoberta no curso, né? Que a gente atua na zona rural com pescadores, mas também colocamos aí a questão das ações da pessoa física e jurídica, que é uma ação interna da empresa. Vida sobre a Terra, eu coloquei a parceria com o Corinto, que eu acho que ele está até aqui na sala, da B7 Partners, que é alguém que está realmente avançando muito nesse assunto, né, de sustentabilidade, desenvolvimento, tá? A Tânia Reis, do Grupo CEPA, e a gente está numa parceria com a Rede TV, com Enzo Ribeiro, que tem feito trabalhos não só nesse objetivo 15, mas eles têm feito vários projetos com a gente em outros objetivos, e vão mudar o programa de TV, que é um programa, a Copa
o Empreendedorismo na Copa, acho que é o nome do programa dele, eu estive lá participando como jurada, né, como investidora, e aí o Enzo colocou, Lu, nós vamos criar o ano que vem o programa alinhado aos objetivos da ONU, incluindo o objetivo 5, que é colocar mais mulheres startups falando de empreendedorismo e mais mulheres na bancada. No 16, penúltimo, a justiça e instituições fortes, a gente trouxe os grandes parceiros novamente, né, para mostrar que realmente são parceiros que têm trabalhado nesse fim, de criar justiça através dos seus projetos, das suas ações, criar inclusão, criar instituições fortes, impactantes, com força política, né, e que primam realmente aí pelo bem comum. Que no 17, parcerias em prol das metas, gente, não vou nem falar todos, porque é uma loucura. É muita coisa, porque são, assim, ainda mais que aqui eu trouxe, não só desse ano, eu trouxe o acumulado, então a gente tem muita gente que colaborou para a gente poder conseguir chegar aos 17 objetivos, e se não fossem esses parceiros, ao longo de aí 15 anos de caminhada, acreditando, apostando financeiramente, apostando em tempo, chancelando as nossas ações, né? A gente não teria conseguido impactar tantos projetos. Então, aqui no caso da Federaminas, quer dizer, durante esse período que a gente ficou vinculada a eles, ainda estamos vinculando, ainda vamos aí, se Deus quiser, por mais anos, foram 2.750 negócios impactados. 134 associados, no caso do Helenas, né, vinculados, ou seja, foram gerados mais de 900 negócios entre mulheres por ano, tá? Então, são projetos, assim, que, lógico que não dá para fazer sozinho, tem que ter uma estrutura, tem que ter pessoas com vontade, porque vai gastar tempo, e nem sempre o tempo que você vai gastar, ele é totalmente remunerado. Alguns projetos são, alguns projetos não são. E aqui tem vários desses, tá? As parcerias com as cooperativas de crédito, parcerias, né, com os grupos, grandes players, o projeto Terapia Financeira Coletiva que a gente promoveu na associação, impactando 600 pessoas da comunidade, 5.000 associados aí através das ações lá da Federaminas em 50 CEs. Bom, e aí no final foi perguntado para mim, acho que foi até a Yara, não sei se ela está aí na sala, ela perguntou assim, Lu, fala também de custos, oportunidades, vantagens para implementar a ODS. Eu acho que as vantagens eu fui falando ao longo de hoje, né, da nossa apresentação. Sobre custos, o que eu percebi? É que se nós, enquanto rede, organizarmos o movimento agora para 2023, óbvio que vai ficar extremamente mais econômico do que eu paguei, porque eu paguei realmente caro, tá, gente? Não foi barato, mas o que eu percebi é porque lá a gente era 15. Se aqui a gente for 30, é outro preço. Se a gente aqui for 45, é outro preço. Por quê? Porque lá o movimento ele é coletivo, no primeiro momento. Então, são 8 horas intensivas de treinamento, que pode ser feito num sábado inteiro. Né? Se o grupo falar, não, a gente quer fazer um sábado inteiro, porque a gente está no SG e não temos condição de fazer os 2 projetos. É o que eu digo, né? De tanto material para você assistir nas férias. Mas tem a mentoria individual, tá, gente? Porque depois rola uma mentoria com cada pessoa. Porque não tem como lá no coletivo ficar discutindo. Você até pega, mas tem gente que não pega, sabe? Lá no individual você vai entender o seu projeto e a sua maneira de conquistar o seu ouro. Como que você vai justificar? Porque a mentoria que é feita depois individual é que vai comprovar se você pode ou não usar aquela ação como estratégica para que depois não aconteça o que aconteceu agora, né, Aline? Você chegar e falar assim, Lu, como é que é? Aí você fala, uai, não sei, quer dizer, eu sei, porque eu já passei por isso, eu já passei por essa mentora e ela já fez esse movimento de me explicar quais são cada ação linkada a cada objetivo, ok? Bom, então com isso, eu encerro a minha fala com a minha gratidão de coração, ODS, olha que fofo, né, gente? É muito lindo esse coraçãozinho. E dizendo para vocês que tem sido valoroso para a minha pessoa física e para a minha pessoa jurídica crescer nessa perspectiva sustentável. Tá? E aí eu abro aí para vocês que quiserem fazer alguma pergunta. Obrigada, Lu. Tem uma pergunta aqui do José mais cedo. Eu também não sei se vai saber. Ele perguntou para abrir uma creche dentro da empresa, se você saberia qual é o ODS que se encaixa. Então, creche, eu acredito que assim, que ele resolva o objetivo 1,
por erradicação, né, da pobreza, porque, afinal de contas, quando você oferece creche para uma comunidade, você permite que essa mãe possa sair para trabalhar, né, com tranquilidade, e ficar lá o dia todo e voltar no fim do dia. O que é o desafio da creche, gente, que a gente está vivendo em algumas... Seria uma creche dentro da empresa dele. Então, mas melhor ainda, a Aline ia falar isso agora. Por quê? Porque o que é a questão da creche pública que a prefeitura oferece? Ela oferece da criança ser recebida a partir de 8 horas da manhã. Tem umas que é 7, outras é 8 da manhã. Só que o que acontece, gente? Tem empresas igual aqui na minha cidade, tem uma empresa que chama Grupo Vibra, que são 3 turnos, e tem mãe que começa a trabalhar às 5 da manhã. Como é que faz com essa mãe? Então, o que a gente descobriu no projeto que a gente fez de educação financeira? Que as mães acordavam 4 da manhã, saíam 5 da manhã chorando para ir trabalhar, porque tinham que deixar a criança de 5 da manhã até às 7, para que um filho mais velho pudesse levar até o ponto lá de recolhimento das crianças, né? Não sei como é que é direito a estratégia, mas, ou seja, essa mãe ia trabalhar estressada, porque ela precisava do emprego, fica no rodízio de horário, mas não é considerada a situação dela de mãe de família que tem criança pequena em casa, e que deveria ir para a creche primeiro, para que ela pudesse trabalhar com qualidade. Então, a gente começou a trazer essas questões para essa empresa, e foi falada exatamente essa história da creche, deles terem uma creche, sabe? Dessa empresa, porque aí a creche ia funcionar no horário deles, eles não querem ter 3 turnos, ou então, e aí fica aquela dúvida, né? Porque pensando na inclusão, então essa mulher não pode trabalhar no turno da noite, mas então ela vai ser excluída porque ela não pode participar do turno 3, ela só pode participar do 1, do 2, entende? E aí, por isso, e os turnos são meio assim maquiavélicos, né? Porque tem um turno lá que é de 5 da manhã às 2 da tarde, o outro começa às 2 da tarde, vai às 10 da noite, ou seja, não tem creche depois à tarde. Depois tem o turno da madrugada, que a pessoa começa a trabalhar às 10 da noite e vai até 6 da manhã. Gente, pensa uma mãe trabalhando nesses horários, eu fico até arrepiada, gente. Porque eu lembro que nesse dia... Tem que ser um grupo com um brainstorming para ver o que é que vai conseguir, né? Exato. Entende? Porque a gente tem que entender que a mulher nos negócios, as mulheres no negócio e as mulheres na empregabilidade, ela tem situações diferentes dos homens. Entende? Não que o homem não possa assumir esse lugar, porque a educação parental, ela está aí para explicar que homens e mulheres são responsáveis. Só que tem mulher que tá sozinha, ela está fazendo carreira solo com os filhos dela. Porque enquanto esse pai está adoecido do masculino e ele não está podendo se mostrar por essa doença mesmo, de não dar conta de ser pai, essa mulher, ela tem que ser tudo. Ela tem que prover essa casa, colocar comida dentro de casa. E aí, a gente tem que ter estrutura para poder suportar as questões que são normais da nossa sociedade, não, né, fechar os olhos enquanto empresa. Pronto. Yara está querendo perguntar algo, né, Yara? Eu estou querendo primeiro agradecer toda essa explicação. Eu já de cara, quando você falou, Lu, dessa explicação, você mandou aquele certificado. O que acontece? Eu trabalho com engenheiro ambiental, né? Eu trabalho com instalação de floresta. E eu fui mãe muito nova, então tive uma formação tardia, né? Eu me formei ano passado. E estou aí na inserção no mercado e eu percebo que é muito difícil, né? A inserção, assim, mais tarde. E aí eu sou engenheiro ambiental, mas eu trabalho com floresta, então não tem tanta autonomia. E aí eu fiquei vendo que cada um fala que restaurar, que uma restauração de qualidade é uma coisa. E aí eu fiquei pensando, gente, tinha que ter algum selo, alguma coisa que dissesse o que é a qualidade, né? Aí quando eu estava nesse pensamento, que eu tinha ido lá para o Congresso da Sociedade Brasileira de Restauração Ecológica, e voltei com isso. Falei, gente, muito biólogo, muito engenheiro florestal, muito engenheiro agrônomo, falando que é uma restauração de qualidade, e não tem um órgão, não tem alguém que pega e fala, olha só isso que é, porque tem a legislação de cada estado, mas realmente eles pedem uma coisa muito básica, né? Então não tem aquela qualidade, né? Aí eu estava já pensando nesse negócio do selo, e quando você mandou o selo, eu falei, nossa, como é que faz? Qual meio? Né? E assim, porque a minha dúvida maior que assim, você entregou tudo, assim, tudo até mais, assim, eu fiquei muito inspirada pela sua trajetória, né? Te agradecer pela sua partilha. Mas a minha dúvida maior
realmente de qual é o caminho, né? Como que você certifica, né? Porque a ONU é uma certificadora, né? Que realmente, né, você olha, né, o selo da ONU, todo mundo conhece, né? Mas eu fiquei nessa, assim, de qual é o caminho, né? Como que faz isso, né? Como que se torna palpável esse sonho, né? Agora, Yara, o que eu percebi é que na parte ambiental, até talvez pelo fato do ter outras questões envolvidas e impactos, então eu até perguntei para a Débora, porque realmente o não é a minha expertise, eu estou mais ligada ao S, de responsabilidade social, foi onde eu mais atuei, porque eu escolhi ficar na responsabilidade social e no desenvolvimento local, mas eu percebo que existe muita coisa acontecendo, e essa Débora, que eu fiz a certificação com ela, ela já está vinculada a vários projetos também ambientais, porque na região dela isso já está um pouco avançado. Então, ela até se prontificou depois a vir para tirar essas dúvidas sobre certificação. Nós mandamos uma proposta para o IBMEC, para que o IBMEC pudesse absorver, porque aí eles teriam esse cuidado também de olhar todos os detalhes, né, da certificação, porque eu acho que é chancela. Falei muito isso lá na rede de negócios, gente. É muito importante ter chancelas, sabe? E quando a gente se vincula a grandes marcas, a gente não... Você vê que a gente está com grandes marcas e olha o que a gente está ouvindo lá no grupão de vez em quando. Tem hora que eu fico até assim, de cabelo em pé, com as coisas que aparecem lá, de comentários. Quer dizer, imagina se nós que estamos aí buscamos, eu pelo menos busquei uma entidade que sempre foi um exemplo para a gente aqui em Minas, que o IBMEC é muito sério, uma escola de negócios séria, tanto ela como a Fundação Dom Cabral, são empresas, assim, escolas que sempre tiveram um bom histórico. A gente teve esse desafio, então a gente, logo quando a Yara, né, se colocou interessada e vários outros se manifestaram, e alguém perguntou no grupo, eu rapidamente comentei com Débora, falei, Débora, como que é o processo? Falou, Lu, o processo da certificação no S, ele não tem essas exigências, porque a ONU, ela quer expandir, disseminar. Você não pode ficar usando o Pacto Global, porque o Pacto Global, sim, ele tem toda uma estratégia, tem as empresas que estão vinculadas. Então, uma coisa é o selo ouro dos 17 objetivos e as práticas que você consegue evidenciar, tá? Através de fotos, vídeos, de, né, assinaturas, de declarações técnicas, igual eu comentei durante o nosso estudo, mas outra coisa igual o caso que a Yara comentou da parte ambiental, porque ela é mais crítica e tem muito mais questões por trás, então existe sim movimentos acontecendo voltado exclusivamente para o ambiente, para que fique um pouco mais sério e não seja só um selo, mas que seja uma prática comprovada, uma prática certificada, visitada, porque aí vão pegar a aula da Gláucia, né? Pensando ali nas colocações que ela fez sobre a Vale, no dia da aula dela, porque, ou seja, ali alguém tentou avisar, né? Alguém, assim, houve uma visita técnica, e ainda assim tivemos esse acontecimento. Então, creio que no ambiente, Yara, possivelmente eles devem cada dia mais ser mais ainda incisivos aí com as cobranças, com as exigências, e talvez seja um pouco mais, acredito eu, mais exigente o tipo de comprovação do que você está fazendo pelo ambiente, pelo impacto ali ao redor. Mas aqui em Minas, os movimentos estão bem duros com as mineradoras aqui de Minas, com as cimenteiras, com as siderúrgicas, o movimento aqui é bem puxado. Forte. Ô Lu, você falou tanto na Débora, a Marina perguntou aqui, ela é de qual instituição? Ou ela tem um CNPJ para fazer essa certificação? Tá, cortou seu áudio. A certificação da Débora, essa certificação que eu fiz, ela vem da Integral Woman, que é esse CNPJ que cuida desse movimento mundial, tá? Por quê? Porque no caso da Integral, são vários países, tá? No caso específico da minha turma, tinha, me parece que 10 países, assim, mulheres, né? CNPJs que buscavam certificação para os seus negócios. Muito por causa do que eu comentei, né, Aline? Que no nosso caso, a gente está buscando internacionalização de carreiras. Então, nós estamos nos preparando para atuar em outros países com nossos projetos. Então, por isso que a gente foi por essa certificação. Seu vínculo, ela que era o seu contato da Integral Uma, né?
É o para fazer contrário, a eu fiz certificação. parte da Integral, né? Eu faço parte da rede, e eles nos apresentaram a Débora como um curso oficial da Integral. Isso. Ah, ótimo. Perfeito. Tá? Beleza. Agora, se a gente conseguir fechar a parceria da Débora com o IBMEC, aí creio eu que possivelmente deve sair IBMEC, não tenho certeza. Não sei se para uma turma, igual alguns me pediram, por exemplo, nas férias a gente consegue fazer alguma coisa em janeiro e tudo mais. Não sei se até lá, porque eu conversei com a Carla, e a Carla está fazendo mudança essa semana, falou, Lu, depois já é Natal, eu vou correr atrás, está nas minhas prioridades, está no meu raio, mas eu não prometo já, porque é um pouco mais burocrático, né, quando envolve o IBMEC, mas ela já está com tudo em mãos, tá? Já foi passado todo esse processo, foi falado a questão de como funcionaria a certificação se ela saísse, né, pelo IBMEC, mas fato é, o do Integral OMA já existe, já tem várias certificadas no Brasil, e nesses outros 9 países, e tem, como eu comentei com vocês, a experiência prática, que eu achei legal, porque elas trazem cases para conversar com a gente. Tipo, a Avon, Natura, ou seja, quem cuida do desenvolvimento sustentável ou dos projetos ODS nessas grandes empresas, elas vêm falar para a gente como que elas contratam, como que elas desenvolvem os projetos, é muito rico porque é vivo, né? Ou seja, é uma aula prática mesmo, onde você vê relatório, elas abrem a caixa preta lá do desenvolvimento sustentável para a gente ver como é que funciona, quais são os desafios, você pode fazer perguntas, foi bem legal as aulas com as empresas, né? O pessoal do Sicredi, que tem um relatório riquíssimo, né? A gente pôde ter acesso ao relatório, por exemplo. Ô Lu, a última da noite aqui, para você finalizar, eu não vi aqui quem foi que perguntou, mas cooperativa pode ser a Devânia. A cooperativa pode ser certificada com esse selo. O Devânia não só pode, como deve, sabe por quê? Porque pelo menos o Sicobs, que é o seu caso aqui em Minas, eu estava notando até pelos meus selos, né? Pela minha certificação, e eu sei que muitos projetos que eu faço, quem inclusive me patrocina é Sicob aqui em Minas Gerais, quer dizer, as iniciativas internas já são ligadas aos objetivos e vocês ainda podem criar os parceiros. Então, aquilo que a cooperativa não tiver internamente, ela pode vincular um parceiro que tem e conquistar os selos através daquele parceiro. E aí ela fecha o selo ouro através dos parceiros, entende? Não que ela não possa desenvolver, só que às vezes é mais rápido emparcerar, igual no meu caso, alguns casos eu emparcerei, porque achei que fazia mais sentido do que trazer aquele projeto para eu começar do zero, sabe? Fazer o processo todo do zero. Sim, tá? A gente faz parte do Pacto Global, né, que a gente foi aceito recentemente, e estamos tentando alinhar, né, os ODS aos projetos que a gente já tem, né, que já estão no nosso calendário, né, que são projetos que a gente trabalha o ano todo, né, e as ações, né, de meio ambiente, mas o selo seria interessante. Agora, Devânia, com certeza, e me parece que o Sicredi já tem, tá? Depois eu vou confirmar para você, mas ele estava na aula da Débora, ela já cita, né, cooperativas, ela cita empresas, então, assim, tem gente de todos os segmentos. Então, se o Sicredi tem, vocês com certeza têm, porque eu sei que as ações são, principalmente na educação financeira. Na educação financeira, de cara, você tem uns 5 a 6 objetivos que você resolve. No CCS, né, que é a nossa central, eu até quero compartilhar com vocês o relatório, o relatório, ele é feito com as regras, com as normas de GRI, eles, inclusive, eles associam os ODS ao plano de sustentabilidade, né, as diretrizes. E agora eu preciso trazer isso para o nível singular, né, que é o que está acontecendo agora com o planejamento estratégico, e que eu coloquei isso, né, nas entrevistas com os gerentes, né, da gente associar
aos projetos ESG, aos projetos que a gente já tem, né, de trazer isso para o planejamento estratégico. Então, e é isso que, por exemplo, esse ano, porque até antes do curso, que foi em novembro, eu fazia, mas não tinha um planejamento organizado, linkado aos 17 objetivos. Quer dizer, o meu planejamento de marketing vai ser feito agora dia 20, né, pela minha equipe de marketing, pela estrategista de marketing ODS, que eu também contratei uma especialista em marketing já, com a formação em ODS, ela já vai montar o meu planejamento de marketing todo linkado a valores e aos 17 objetivos, e todo o nosso marketing 2023 vai ser todo organizado por isso. Então, ou seja, não é só... você literalmente veste uma roupa, né? Uma roupa de ODS. Toda a sua estratégia, e os produtos, porque, na verdade, os produtos, projetos e serviços, eles precisam de estar ali, respirando tudo isso que você... toda essa estratégia que você incorporou, porque senão não faz sentido você tirar o selo, porque aí você põe o selo, mas depois você sai fazendo aleatoriamente como você fazia antes. Então, o meu Canvas é linkado às ODS, lá na proposta de valor é tudo linkado aos objetivos. Então, eu monto tudo ligado a isso. Eu estou lá fazendo segmento de clientes, eu estou definindo valores, estou lá com o segmento de clientes. Tem mulher? Qual que é o objetivo ligado à mulher? O que eu posso fazer de responsabilidade social nesse segmento mulher? O que eu posso fazer segmento jovem? Segmento meninas? Entende? Então, você já monta teu Canvas com os parceiros, objetivo 17. Entende que o Canvas, ele meio que organiza as ODS para você? Só mais uma pergunta, gente. Sim. Eu fiquei curiosa. Eu posso, assim, dependendo de eu ter o selo, ou para eu usar esses ODS, eu tenho de ter o selo? Tem que certificar. Tem que certificar. Tem que certificar, porque aí você tem que vincular a essas pessoas que foram preparadas, né? Porque, por exemplo, eu não posso chegar e te dar uma aula, por mais que eu saiba tudo, porque eu estudei muito sobre isso, e falar, não, gente, agora eu vou criar o selo Lucimeia, ODS, entendeu? Não, eu tenho que estar vinculado a uma entidade, e eu tenho que ter lá, né, essa vinculação ou então ter no meu time essa pessoa que é certificada, porque no caso específico nosso, nós estamos trazendo esse selo para Minas Gerais, porque dentro da minha estratégia 2023, eu quero certificar o máximo de associações comerciais, o máximo das câmaras de mulheres empreendedoras de Minas, para que as 55, até o final do ano, já estejam selo ouro. E aí, ou seja, eu tinha que ter um braço aqui, só que como o braço não pode ser eu sozinha, porque eu posso ser um insight estratégico, mas quem é que tem a certificação? Quem é que tem? A Integral e a Débora, entende? E aí, gente, vamos combinar? A gente está praticando as ODS até na transparência, né? Da gente não fazer o que muitas pessoas fazem. Vai lá, faz um curso. Não, porque tem gente que vai lá, faz um curso, faz Ctrl-C, Ctrl-V, e depois vira mentor no estado, no município da pessoa, sem fazer reverência àquela fonte que de repente, devia estar se sustentando daquele movimento. Então, a gente tem que ter essa prática de valorizar, e de valorar e de trazer. Então, eu prefiro o quê? Eu vou trazer a Integral para fazer esse movimento em Minas, porque elas vão crescer junto com a gente. Isso é movimento de rede. É você valorizando, né, esse movimento oficial, né, que a gente fala, da gente trabalhar sempre com o que é correto, com o que é ético, praticando aí o compliance. Lu, então eu não posso usar por exemplo, o DS5. Eu tenho um projeto, eu quero apresentar aquele projeto num evento. Sem o selo? Então, sem o selo, não. Quando você termina a sua certificação, vai chegar para você um relatório. Aí, no relatório, é que eles te ensinam a adequar os selos. Entende? Igual o banner. Porque você corre o risco de alguém ir lá no seu Instagram, ver você usando o selo e perguntar, ué, mas ela está usando, aliás, você está usando as caixinhas dos objetivos e não tem nenhum selo que vincula o uso. Então, isso é algo que você tem que ficar atenta. Porque se você usar a caixinha, mas não tiver selo, é como se você estivesse pirateando as caixinhas.
Tá? E nem então, fazer parte do Pacto Global, né? Pelo fato da gente fazer parte do Não, Pacto aí, Global. Adevânia, como você é cooperativa de crédito, eu sei que vocês pertencem ao SENG, talvez seria bom você perguntar lá no SENG assim, o SENG, existe um vínculo entre as cooperativas de crédito municipal, com o SENG federal e a ONU? Porque talvez para o seu caso específico, os seus superiores criaram alguma situação que para você tem alguma diferença. Não sei te falar isso, porque realmente ainda não pesquisei sobre isso, mas é até bom, eu vou até pesquisar, porque aqui eu vou ter essas perguntas aqui, né? Se as cooperativas daqui de Minas, porque aqui a gente é modinha, entendeu? Tudo que eu faço, a galera fica doida, elas querem fazer também. Eu adoro lançar moda, adoro. Então, ou seja, é importante você olhar, porque pode ser que no seu caso, né? E se eu souber primeiro, tá, Devânia, eu faço questão de te avisar. Usa, tá? Porque tá lá no relatório deles. O Sicobi Nacional. Tá. Nacional. O sistema então, Sicobi. Mas é bem possível que eles foram para aquele congresso de Singapura. Teve um congresso mundial que eu vi que o Instituto Sicobi foi, aquela fundação do Rio Grande do Sul do Sicredi foram, quer dizer, os grandes executivos das cooperativas estiveram lá. Então, eles certificaram o federal e as fundações. A dúvida é, como é que fica a atuação municipal, já que porque o Sicobi não é igual ao Sicredi, né? Que é uma... Apesar que eu acho que lá também tem 5 divisões, uma coisa assim. No Sicobi, não. Cada Sicobi é uma gestão e cada gestão pode ou não pode ter vínculo com as ODS, porque tem presidente que vão combinar, né, Devane? Tem presidente de cooperativa que a gente fica de cabelo em pé com as práticas infantilizadas de algumas cooperativas. Não estou falando que é o Sicobi, tá? Mas eu atuo em muitas cooperativas e a gente percebe que alguns têm realmente dificuldade de viver de forma congruente com a história do cooperativismo. Né? As políticas, a falta de transparência, os desvios, um monte de coisa aí que está totalmente fora das ODS, e a gente tem que arrancar o selo de umas pessoas assim, né? Aliás, não da pessoa, mas da cooperativa que permite uma gestão nessa estratégia, né, mais antiética. Sim. Tá? Obrigada, Lu. Se precisar, minha linda, ó, te amo, tá? Nós estamos lá na rede juntinhas. Obrigada. Bom, então, pessoal... Você pode terminar e aí você passa o link amanhã para a gente e as pessoas tiram a dúvida também depois. Fechado, então. Deixa eu só falar uma coisa. Sim, a Renata ou a Kelly? Quem quer falar primeiro, Renata ou Kelly? Tanto faz. Pode falar, Kelly, depois eu falo. Tá bom. Assim, eu estou ingressando agora nessa jornada ESG, eu sou consultora de empresas, mas na área de marketing, trade marketing, né, e processos industriais e processos gerenciais também. Então, assim, estou apaixonada com o ESG, agora linkando com essa questão da ODS, brilhou assim o coração, não é nem os olhos, né? E assim, o depoimento seu de você colocar essas práticas também na sua vivência do dia a dia, então é muito difícil a gente ver um profissional assim, né, que coloca os propósitos que ela prega dentro das atividades dela do dia a dia. Então, assim, só queria te parabenizar e vou me inspirar em você para trilhar esse caminho aí, que se Deus quiser vai ser de muito sucesso. Ô, Kelly, vou te falar, bebe água limpa, tá? Pula na sua certificação, começa a aplicar marketing linkado às ODS, ao ESG, por quê? Porque ainda, apesar de parecer que o grupo lá, que acho que é seu grupo, né? Parece que é um grupo grande, mas é poucos max para muita ação que tem que ser feita. E eu creio que os profissionais, os consultores, que pegarem as suas áreas e forem na frente, criando uma estratégia inteligente, fincando a bandeira, tá? Você vai, com certeza, ter a preferência de algumas empresas, algumas marcas. Agora, minha filha deu 1 ano, esquece, vai estar todo mundo fazendo, porque o segredo é esse, você vai na frente como pioneira, e se o que você acredita for muito legal, vai engajar, e o ano que vem vai estar 1000 marcas, e você vai estar dando curso para os outros marcas, fazer o que você faz. Tomara a Deus que isso aconteça aí com a sua área, e que você vire uma grande influência da área. Porque eu não acredito... Eu não acredito em concorrente, gente. Eu acredito que alguns tops viram mentores dos seus ex-concorrentes que viraram alunos, porque quem vai à frente sempre estará à frente, né, gente? Então, a gente não tem que ter preocupação. Tem espaço para todo mundo. Nossa, a gente está num país gigante, num mundo gigante. São mais de 3 milhões de brasileiros lá fora também, que querem muito conectar com as estratégias que a gente está fazendo aqui no Brasil. Então, não tenha medo, Kelly.
pula lá na frente, finca a tua bandeira, aprenda, né? Faça a sua certificação também, porque lá nessa turma tinha uma pessoa de marketing só, que é essa que está fazendo o meu projeto, que vai entregar agora dia 20, eu fiz uma formação de posicionamento em ODS em um mês. Eu saí da certificação e já pulei na marcas e posicionamento e já vou em seguida para assessoria de imprensa, porque eu sou dessas, meu filho. Se não for para brilhar em 2023, eu nem vou, entendeu? Muito obrigada. Renata. Então, tudo bem? Tudo bem, Eu queria te fazer uma pergunta que me causou uma certa impressão curiosa, quando você for usar as caixinhas, mas não ter o selo. Eu acho que o primeiro passo é a gente saber interpretar o que são os objetivos. Estou falando isso porque, recentemente, participando de um projeto, eu sou arquiteta, e desenvolvendo um projeto que eu apresentei numa competição, um concurso de projetos para um cliente, eu naturalmente peguei os 17 ODS, caracterizei as minhas ações, eu não fiz para atender a ODS, eu fiz pela convicção de que o projeto segue uma linha coesa e coerente. E aí fui fazendo uma matriz, né? Eu elenquei as ações de projeto, na vertical, vamos dizer, e coloquei os 17 ODS aqui. E fui atuando em cada um, alguns com uma potência maior do que outros. Isso é cometer um equívoco na minha iniciativa de aplicação de ODS? Eu tinha que ter um selo de alguém? Ô, Renata, isso é uma iniciativa natural, eu digo, é fruto do meu conhecimento, da minha convicção por esses valores, porque eu não tenho que ter selo de ninguém para dizer que eu saberia interpretar e levar para o meu cliente esses diferenciais que me colocam numa competição, de certa forma, diferenciada. Então, Renata, o que acontece? No caso da Devânia, que está com uma cooperativa de crédito que tem evidência, e ela está falando de redes sociais, ou seja, usar um banner e colocar os objetivos nesse banner sem ter o selo, para ela, com certeza vai dar muito mais prejuízos do que para você que fez uma ação isolada presencial num lugar que, de repente, ainda não vai dar uma repercussão. Mas se você ficar em evidência, você vai ter uma cobrança de que selo que você está linkando. Então, assim, está muito ligado à influência da marca que você está usando. Por isso que lá no SG fala muito dos stakeholders, porque nunca é o pequeno que vai pagar o preço. Quem vai pagar o preço por alguma ação, se ela se está dentro do compliance ou não, é a marca grande vinculada àquela pequena, entende? Então, assim, não acho que você fez com intenção, que você nem sabia, não tem que ficar nessa preocupação, porque eu até não cheguei a fazer caixinha nenhuma, mas eu já citei as ODS antes de ter certificação umas trocentas vezes, porque achava lindo. Eu digo, não há leviandade porque não há leviandade. Exatamente. Conhecimento, e eu não usei nada que fosse devido a um terceiro, eu só usei aquilo que o projeto, eu não fiquei cavando um jeito de dizer que cada passo do projeto, só tem aqueles que são nitidamente, expressamente reconhecidos como emprego decente, questões relacionadas a mudanças climáticas pelos sistemas construtivos. Eu não quis ter selo ouro, porque eu fiz tudo mais um pouco. Eu fiz aquilo que era nitidamente, que eu percebo como nitidamente expresso. Eu não fiz manipulações, não inventei que a consequência... E outra coisa, Renata, você não tinha objetivo de ganhar alguma visibilidade institucional, ao contrário, era educação. E creio eu que vários professores em sala de aula, por educação, ele não tem certificação nenhuma porque ele está ali educando. Entende? Então, ou seja, é um processo de educação. É diferente do que a Devânia perguntou, que ela quer usar no marketing da empresa dela. Eu acho perigoso você usar, porque o Sicoob, principalmente, essas cooperativas que têm grande visibilidade nacional, fica em alta evidência. Então, vale a pena, ainda mais que a gente está falando aí que é excelente para ela ter no planejamento estratégico poder ir para um jornal. Igual, por exemplo, eu só pude colocar no jornal, por exemplo, os objetivos do evento que eu tinha feito, né? Colocar quais objetivos que eu estava atendendo naquele evento. E publicar o meu selo ouro depois que ele saiu. Entende por quê? Porque se você for para a imprensa e colocar
algo na imprensa, ou seja, um marketing, e você não tem, por exemplo, o selo, você está usando aquilo como algo para dar uma visibilidade institucional para a tua empresa, aí a Kelly, que é da área de marketing aqui, pode até, né, que ela é mais habilitada nisso, porque existe uma regrinha mesmo do marketing, que não é o seu caso, tá, Renata? Porque pela história que você está contando, está muito claro que seu processo era mais de educação, de estar ali fazendo algo colaborativo, não vejo nada de errado nisso que você fez, não, tá? A única coisa é porque aqui na sala a intenção é que o ano que vem a gente já comece a pensar de forma estratégica mesmo. E se formos por esse caminho estratégico, que a gente já profissionalize para isso te dar retorno. E não seja só apenas um movimento igual você fez de educação, que seja um movimento de educação e de oportunidades para o seu negócio. Porque o seu negócio é grande, ele tem que merecer essa ascensão, que primeiro é uma ascensão de marca, mas que depois ela vai te dar resultado financeiro. Porque tem que ser sustentável. Não é um raciocínio que eu use para mim. Eu tenho zero de visão de marketing por causa de algumas questões que são ligadas à minha atividade. Zero no sentido, não faço para promover, faço porque preciso fazer. Talvez seja um erro, um grande equívoco, talvez tenha alguém aqui que possa até contribuir, mas o meu papel não é de trabalhar com marketing para ganhar alguma coisa. Mas talvez eu esteja absolutamente equivocada depois de 40 anos de profissão. Mas eu trabalho um pouco diferente dessa maneira de trazer brilhinhos de etiquetas e estrelinhas na minha atuação. Mas acho que o mundo anda num caminho um pouquinho diferente. Renata, eu não entro muito nesse mérito, porque eu fui aprender de marketing, fazer, porque eu sou da educação, então pior ainda, né? Que sua área ainda é uma artista. Na minha área de educação, então, nem se fala. A Kelly, que é do marketing, que talvez depois possa até trazer aí um pouquinho sobre, né, esses impactos, que eu pessoalmente acho que no seu caso, Renata, que trabalha também pelo jeito, pela causa, é muito parecido com o nosso caso, né, que a gente não trabalha para ego, vaidade, orgulho, a gente trabalha pela causa. E aonde a causa tem que chegar, você faz os movimentos necessários para que ele chegue. Então, eu acho que se funcionou para você nos 40 anos e você se sente próspera do jeito que você atua, você tem que seguir o seu caminho, porque eu, sinceramente, eu não sigo mais nada, não. Eu sigo o que eu acho que é bom para o meu projeto, para a minha causa. Tem hora, inclusive, eu fico até meio torta no meio de todo mundo, porque às vezes eu estou bem fora do fluxo, porque eu falo que eu vou muito pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo abre para mim que aquilo é oportunidade para a minha causa, não para o meu ego, não para o meu nome, eu vou. Tá? Mas o pessoal do marketing é um pouco mais habilitado aí para falar para você do que seria bom para a sua área, né? Porque para a minha está funcionando também, como diz você, né? A gente já está aí uns 20 anos no mercado, graças a Deus a educação financeira ela, né, cresceu de lá para cá, então eu sou muito grata a cada projeto, a cada ano que tem chegado e a gente tem ganhado aí um espaço na educação financeira mineira. Legal. Tá? Gratidão, viu, Renata, pela sua colaboração aqui. Obrigada. Lu, tem várias pessoas perguntando aí quem fez a sua certificação, a empresa certificadora do selo, o nome então, da é a Integral Woman, tá, gente? O nome da empresa é Integral Woman. Deixa eu até ver se tem alguma coisa aqui para mostrar para vocês. A Aline colocou o nome aí nos comentários. É Integral Woman. Tem até um relatório, deixa eu ver se eu deixei ele pronto aqui, porque se estiver pronto eu mostro para vocês o relatório da Integral, tá? Só tem essa empresa que faz essa certificação, Lu? Não, não é só eles. Assim, nesse meio que eu circulo e no meio que eu quero fazer esse processo meu de internacionalização de carreiras, ela é a mais, que tem mais visibilidade, assim, tem mais posicionamento, é autoridade nesses projetos internacionais. Então, assim, na pesquisa que eu fiz, era mais adequada para o meu tipo de negócio, tá? Mas eu acredito que tenha outras, inclusive, como eu comentei com vocês, conversando com a Carla Branco aqui do IBMEC, existe a possibilidade deles quererem emparcerar para ter, de repente, o selo do próprio IBMEC, tá? Porque aí parece que existe um processo que essa Débora, inclusive, faz, e ela já até fez essa proposta para a Carla, tá? Aqui, ó, deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó, para quem ficou na sala, porque aí, só para vocês verem como é que funciona o relatório, ó. Eles fazem isso aqui no final. Ó. Lucinéia, qual que é o custo de uma certificação dessa, para esse selo ouro? Então, o investimento, no meu caso específico, ele foi em torno de mais ou menos 3 mil e pouco,
tá? Porque eu tinha algumas questões e também mentorias que eu quis fazer individual e tudo mais, tá? Mas eu acho também que depende muito do volume de pessoas, porque tem horas compartilhadas, e aí se tiver mais pessoas fazendo o momento coletivo, então acredito eu que o custo fique mais acessível. Mas a Débora, ela deve propor, né? Até inclusive ela deve estar em contato com a Carla, deve propor uma turma em janeiro para aquelas pessoas que ficarem interessadas. Para essas pessoas interessadas, dependendo do volume, eu creio que o grupo pode conseguir um custo bem diferente, bem mais acessível, tá? Olha que legal, gente, ó, tá vendo? Muito obrigada. Vem falando aqui no relatório, ó, tá vendo, ó? As ODS aqui, ó, atendido parcialmente, tá vendo? Ó, vem bonitinho para você, falando que tem, tá vendo? Te dando as dicas, a proposta de ações para implementar as ODS, tudo direitinho, tá vendo? E isso é algo que depois vai lá para o teu marketing. No meu caso, eu não precisei, porque o meu marketing estava na sala comigo, né? Eu levei ela comigo. Então, a gente foi fazendo e desenvolvendo, enquanto rolava as aulas, a gente já estava fazendo, montando as estratégias, tá vendo? Aí vem mostrando até a questão do uso dos objetivos, tá vendo? Ó, como é que usa, como é que você vincula. Aqui, ó, eu acho que as caixinhas, né, que eu falei para você, Renata, tá vendo? Ó, o pessoal que criou, né, um fórum com os funcionários, no caso aqui é o SESC, né? Então, eles criam a arte, né, para Kelly, vê, tá vendo as artes, Renata? A identidade visual que você baixa lá no site para poder utilizar logo depois que a sua cliente está habilitada, né, para usar o selo, a logo. Então, a partir dali, você já pode usar esse material que está disponível lá no site, no portal, tá? As ideias, ela traz algumas ideias de como que a gente pode fazer, como gerar os relatórios pelo site. Aqui, a Clabin, eu estava querendo lembrar o nome dessa empresa. O pessoal da Clabin foi lá falar com a gente, né? Contar um pouquinho das histórias, das certificações deles. E é legal porque a Débora, ela tem uns contatos muito fortes com esses grandes players brasileiros, né? Então, olha só, então mostrei para vocês aqui, só para vocês entenderem um pouco, aqui fala, tá vendo? Onde é que acompanha todo o processo, como que a pessoa usa nas redes sociais, tudo direitinho. Então, bem, aqui ó, falando sobre por que divulgar o selo do Instituto, no caso do Integral OMA e das ODS, né? Para ter posicionamento de mercado, para demonstrar o compromisso, mostrar o diferencial competitivo e o diferencial atrativo. Onde utilizar o selo, site, ofícios, cartas, atos de convites, na bio do Instagram, incentivar a rede de parceiros para engajar, porque aí na hora que engaja, ele tem selo, eu tenho selo, a gente junta o material, né? Aqui, ela vem com as sugestões de como que a gente vai fazer, como vai investir, tá? Tudo voltado para o negócio. Aqui no meu caso, olha que legal, veio algo específico para o negócio do meu marido, que é o negócio de contabilidade, e aí trouxe um exemplo do Conselho Federal de Contabilidade, que já está, né, com esse posicionamento ligado à agenda ESG, tá? Então, enfim, isso aqui é a turma, né, que a gente... E a mentora, que vocês queriam saber mais sobre a Débora, aqui, ó, essa é a Débora Eirier, tá? Mentora estrategista de negócios, impacto social, estou como articuladora do Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial da FIEP, onde liderou em Maringá campanhas de adesão ao Pacto Global, adesão às ODS, ações de responsabilidade social corporativa, docente no ensino superior, no curso de serviço social e gestão do terceiro setor e educadora humanista. Aí tem lá no LinkedIn dela as publicações e tudo mais, viu, gente? E aqui é o movimento Integral OMA, que é esse movimento que eu comentei com vocês, que ele está em 10 países, tá bom? Aqui, ó, quem sobreviveu até o final pegou até mais informações. Eu nem ia abrir esses detalhes aqui do material dela, mas eu deixei aberto e falei, se tiver um tempinho eu mostro o relatório também para o pessoal, né, poder ver um pouquinho como é que fica no final. Então, Show. Muito obrigada, viu, Lucimeia? Fantástico. Ai, que bom, gente. Eu acho que tinha que ter um segundo round no ano que vem. Então, e a Débora no ano que vem até colocou que se no ano que vem a gente quisesse fazer, ela viria. Para poder... Tipo, daqui a uns 3 meses, 4 meses, se alguém implementou alguma coisa, se alguém já deu algum passo, sabe? Alguma Sim, coisa boa. mais operacional. Boa, Aline. Pode ver. Muito legal, muito legal. E o que vocês precisarem, gente, eu estou à disposição de vocês, viu?
podem contar comigo e a gente está aqui para agregar. Agora, fato é que para a gente aqui do Grupo Vila Nova foi um divisor de águas e a gente está extremamente motivados para 2023. E aí algumas pessoas falam assim, você está preocupada com o cenário econômico, com a política de 2023? Eu falei, cara, jamais. Eu estou extremamente protagonizando meu resultado. Então, ano que vem, eu tenho certeza dos nossos resultados e do nosso crescimento. Independente de situações, né? Independente de qualquer situação que a gente viva aí na economia, com as nomeações e tudo mais, eu entendo que nós temos que protagonizar a nossa carreira e protagonizar os nossos negócios, tá? Empoderar o nosso estado para a gente poder chegar, né, lá onde a gente quer chegar com desenvoltura, com responsabilidade, porque senão a gente delega demais para o poder público, delega para terceiros, e eu creio que não, a gente pode fazer uma história positiva. Bom, posso encerrar, Aline? Cadê minha chefe? Pode, já dou boa noite, meu menino já está dormindo também aqui. Oh, meu Deus! Isso que é a mãe, não é, gente? Gracinha, conseguiu criar essa oportunidade, a Aline, a Mariana, a Yara. Gratidão, meninas, aí por vocês terem convidado para esse grupo de estudos. Estou super grata, viu, pelo convite. Realmente, a gente que agradece. A gente que agradece. Estou muito grata, Maria. Vocês são muito fofas, viu? Muito fofas mesmo. Gente, boa noite. Nesse grupo de estudo. Já disseram que esse grupo é top, viu, gente? Da segunda-feira. Né? Manda o link, Lu, amanhã. Tá, eu vou aprender agora como é que eu vou pedir pro meu marido me ajudar, tá, gente? Assim, a salvar. E aí eu fecho, até amanhã a gente pega esse link e manda para vocês. Tá bom? Ó, super beijo, Jesus abençoe vocês, viu? Tchau, beijo tchau. para todas. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Beijo, obrigada. Obrigada, Lu. Obrigada, Lucinéia. Boa noite para todos. Boa noite. Tchau, Boa tchau, noite. gente. Boa noite.